Eu acho a democracia um lixo completo. Aristóteles, na sua Política, ele fala que você tem modelos políticos e os seus correspondentes negativos em função do modo como a sociedade é constituída. Então ele diz o seguinte, por exemplo, quais são os modelos saudáveis de 3 regimes políticos? Ele fala a monarquia, uma aristocracia, ele nem vai falar democracia, porque democracia para ele já tem um sentido negativo, mas é uma espécie de democracia saudável. Então ele vai falar assim, qual modelo se aplica melhor em que situação? Ele fala, você tem que olhar o caso concreto. Numa população muito ignorante, não é bom deixar o exercício do poder na mão dessa população, porque ela nem sabe o que fazer com esse poder. Ela fatalmente vai fazer escolhas ruins que vão degenerar no que ele vai chamar de democracia, a democracia em sentido negativo. Ou seja, você vai ter que olhar para a sua realidade. Numa realidade como a nossa, não seria ruim a gente pensar em termos de profissionalismo técnico conduzindo as pautas políticas. Gente, eu trabalhei em Brasília. Não tem chance de dar certo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Rivotalks. E sim, o Talks vai falar mais uma vez sobre filosofia e pensamento crítico. Semana passada a gente recebeu Mário Sérgio Cortella e hoje temos aqui conosco o professor Denis Garcia Xavier. Tá bom, eu sei. Ouvir que a democracia é péssima assusta. A gente se assustou pra caramba quando o Denis falou isso. Mas para e escuta o que esse cara pensa a respeito e aí sim você constrói a sua opinião. A gente falou sobre política, sobre sociedade, sobre atualidades, sobre razão, sobre pensamento lógico. Parece uma grande viagem na maionese, mas não é. É uma conversa sobre a condução das nossas vidas. Então, se acomoda bem confortável aí no seu sofá, abre bem os seus ouvidos, abre bem a sua cabeça, anote as suas referências preferidas e vem com a gente para mais um Rivotalks, a nossa versão semanal de conversas com convidado. Você não pode dormir sem essa. Senhor Denis Garcia Xavier. Como vai? Seja muito bem-vindo Como ao vamos? Rivotalks. Obrigado. Que prazer, uma Prazer honra. tê-la Bom, aqui. que Bom, Uma honra Vamos. para mim. imagina. Segura. Vamos Eu tô com lá. medo, na A verdade. gente vai começar já bem direto, assim, Denis. Tô com medo já. Não precisa. Não. Fica Muitos livre. dos espectadores do Rivotalks vão assistir essa nossa entrevista e dizer, lá vem mais um de extrema direita. Mas a gente te convidou porque a gente entende que é importante ter um liberal nessa cadeira, que é como você costuma se classificar. Então explica pra gente por que as pessoas fazem tanta confusão entre o liberalismo e direita, centro-direita, extrema-direita. Eu, na verdade, tenho muita dificuldade em fazer essa classificação da minha posição. Outro dia ouvi um amigo falando que ele é abolicionista. Eu sou abolicionista. Tá. Eu sou um defensor das liberdades individuais. Tá. Agora, vindo pra cá, pro estúdio, me chegou uma notícia pelo celular, tava lendo e me bate uma tristeza muito grande. O Brasil está entre 30 países, ele é o último colocado na relação arrecadação de impostos e serviços prestados pelo país, da coisa pública. Último colocado. Desde 2011, quando a pesquisa começou. Nós pagamos, quem recebe de 3 a 10 mil reais por mês de salário, paga em média 155 dias por ano de impostos. É mais do que isso, porque o recorte ele é um pouco mais restrito. Claro. Isso dobrou, essa quantidade de dias trabalhados para pagar impostos, dobrou dos anos 70 até agora. Então eu ando pela rua, eu não sei se é porque eu mexo com isso, eu só vejo escravo e servo. Só vejo isso. Gente servindo a uma máquina que consome a vida, a qualidade da existência dos filhos, consome o alimento que poderia ser melhor, a saúde que poderia ser melhor. Então, isso me machuca na alma. Por isso que eu sou um defensor da ideia de que o indivíduo ele tem que se livrar dessas amarras estatais, e isso me levou para o liberalismo. Mas isso não me coloca à direita ou à esquerda. Isso significa que eu sou anticoletivista. O problema não é
estar à direita ou à esquerda, porque tem direita coletivista também, Opa. especialmente no Brasil, que significa dizer uma direita que ama o Estado, que quer usar essa estrutura estatal para fazer pauta, reeleição. Então, assim, é muito fácil classificar. Bom, aquilo que eu não concordo, extrema direita. Eu sou professor universitário, então que eu já fui chamado de fascista. Por Isso alunos? daí, putz. Aí você fala assim, tudo bem, mas o que significa ser fascista? O cara não consegue responder. O que significa ser de direita ou de esquerda? Porque quem tá à direita? Bolsonarismo? Eu não sou bolsonarista. Olavista? Eu não sou olavista. Ih, agora bugou a cabeça de todo mundo. Os caras piram, porque eles ficam tentando te colocar dentro de gaiolas, né? Ou seja, dentro de um coletivo. Dentro de um coletivo. Exato, porque eles têm que se sentir confortáveis com a figura que está na frente. Quem está à esquerda? Então, eu nem gosto desses termos. Eu uso direita e esquerda de maneira assim muito só para didatismo, na verdade. Tá. Mas os bons termos são liberal, libertário, conservador, etc. Mas mesmo a imprensa brasileira atrapalha muito nesse sentido. Porque, por exemplo, conservadorismo. Agora com Bolsonaro veio uma onda de conservadorismo. Esse cara não tem nada de conservador. O Bolsonaro? Nada de conservador. Nada. Zero. Ele não segue as regras, ele não segue, né? Não tem conservador revolucionário. Os caras... Eu sou conservador. Vamos promover um golpe. Como? Então, não se lê, não se pesquisa, não se entende. Então é tudo muito grito. É grito o tempo inteiro. Tá, aí as pessoas que estão assistindo vão falar assim, pô, Denis, mas tu é professor de Universidade Federal. Sou. Seu pai, seu Edir, foi diretor do Banco do Brasil. Como é que você pode falar tanto contra o Estado? Seu pai veio do funcionalismo público. Eu no funcionalismo público. Você foi candidato a deputado. Fui candidato a deputado federal. Pelo Novo, mas foi candidato à política brasileira. A questão que se coloca é como que a gente pode mudar essa estrutura. Como que a gente pode mudar isso? Eu pensei muito antes de me candidatar por conta disso. Ela não vai mudar só de fora para dentro. Ela vai ter que mudar de dentro para fora também. Então nós precisamos de agentes políticos, nós precisamos de gente dentro da universidade, precisamos de gente dentro dos tribunais, etc, etc. Porque senão não muda. Essa pressão externa que nem existe hoje, ela nem existe para essa mudança. Ela precisa acontecer em todos os sentidos. Então, por exemplo, eu sou aquele cara que está dentro da universidade que está assim, essa greve não faz sentido, esse pedido de aumento salarial não faz sentido. Entre os professores. Não, eu sou odiado. Claro. O que significa dizer que eu estou fazendo bem o meu trabalho. Você então, não fica na sala dos professores tomando cafezinho. Cara, eu sou a persona mais não grata da universidade brasileira. Eu entro, vocês podem imaginar isso. Nossa. Eu entro no campus, é um clima. Eu entro no... É porque eu já não entro já há um bom... Eu entro assim, eu entro por trás do campus, dou as minhas aulas e vou embora. Não participo de reunião nem de nada. Então, não faço isso com gosto, não. Mas você chegou a ser da comissão que selecionava pessoas... Do processo de cotas na universidade. Sim, e expus 1 milhão de besteiras. Por exemplo, quando eu entrei na direção, eu sempre andava pelo campus e o pessoal assim, Denis, tem alguma coisa errada aqui porque estão usando essa política de cotas errado. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Não, porque tem gente branca se autodeclarando outra coisa e está levando as vagas. Falei, não, beleza, vamos atrás, vamos ver o que pode ser feito. Porque a lei em si é horrível. Essa lei de cotas, ela é terrível. Ela não apresenta resultados efetivos em nenhum lugar do mundo. Tanto que agora, países de primeiro mundo estão retirando essa lei. Universidades americanas acabaram de revogar essa lei de cotas por cor, para esse tipo de critério. E... especialmente no Brasil, um país que você não consegue identificar as pessoas, assim. É muito complicado. Ainda mais considerando que raça é autodeclaratória. Não, e o negócio assim, todo mundo miscigenado, uma mistura danada. Sim. Aí, eu, ancorado numa decisão, numa orientação do STF, eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos montar um tribunal
Tribunal racial. É coisa nazista. Tribunal racial no século XXI. Você coloca 3 pessoas em bancas com um olhar treinado para avaliar a autodeclaração da pessoa. Olha que absurdo. Sim. Qual que é a alternativa? O que é uma Deixar fraudar. contradição dos próprios Não, termos, é um né? Porque negócio se a raça é maluco. autodeclaratória, você não precisaria ter... Só que aí, se você não precisa ter, Você não tem as fraudam. fraudes, exato. Frauda. Exato. Então, a lei ruim traz péssimos resultados. Pois bem, fizemos lá, orientados pelo STF, tudo legalizado. Foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já fiz na minha vida, mas tudo para eviscerar o problema. Então a gente montou 3 comissões com 3 pessoas, ou 2 comissões com 3 pessoas cada. Fizemos treinamentos, vocês não têm noção não. Na tela, assim, ó, postava foto de uma pessoa, falava assim, e essa pessoa? É preta, é parda, é branca? Nesse nível. Pesado. Avisando no edital, leis brasileiras, Sim. avisando no edital, nós reprovamos 75% dos alunos. 75%? 75% dos alunos se viam como ou pardos ou pretos e não eram, segundo o olhar da comissão. Então tudo filmado, tudo gravado, áudio, vídeo, etc. E isso foi para a justiça, um ou 2 casos foram para a justiça, todo mundo perdeu tudo. Acho que um aluno só conseguiu alguma coisa provisória, sei lá. Tinha algum preto na comissão? Vocês tiveram Praticamente esse todos. cuidado? Praticamente, e assim, e dos Boa. grupos de movimentos, Sim. movimentos negros e tal. Jura? Não, A gente tomou esse cuidado. Claro. Porque Imagina. tá de sacanagem. Você Coloca tem um lá fascista 3 como chefe fascista de colegiado. direita, olavista e bolsonarista. Nossa. Tirando a galera da... Então, esse é o Brasil que a gente construiu. É um Brasil que ele não pensa nos resultados. Ele pensa nos meios e no modo como isso vai repercutir no olhar da sociedade. A vida é um grande trade-off. Uhum. O tempo que você está passando aqui, você não está passando com a sua filha. Isso. O tempo que você está com a sua filha, você não está com seu marido. É um trade-off, você faz trocas o tempo inteiro. O mundo político, ele ignora isso. Ele acha que é possível atingir tudo. Uhum. A todo momento. Basta que você aperte as teclas corretas. Não consegue. Os bens são escassos, são limitados. Então, se você tem um país pobre como o nosso, o dinheiro é escasso, você tem que colocar nos locais corretos, olhando pelos resultados que estão trazendo. Quer resolver o problema do negro na universidade? Você tem que olhar para a base. Tá. Você tem que olhar Mas para aí a você vai base. ter um problema de geração, que é o que as pessoas falam. Inevitável. Estou trazendo os argumentos. Inevitável, é. Inevitável. Ah, é ruim? É ruim. Mas até a base se formar, não valeria a pena, estou colocando os argumentos, Sim. não valeria a pena a Por- gente ter essas políticas de inserção? Como uma medida paliativa, Por né? quanto tempo? Uhum. E quando é que medida paliativa resta paliativa? Uhum. Não Quando que a existe medida isso. provisória vira lei, provisório. né? Não existe isso. Eles falaram da lei de cotas por 10 anos. Vocês se lembram disso? Aham. Sim. Essa lei de cotas vai ter 10 anos. Depois vão ser revistos os resultados, etc, etc. Que bobagem. Tem quanto Lê tempo? do Vão ser engano, agora, né? acabou de ser votado Acabou. novamente. Mais 10 anos, mais 10 anos. Vai ficar. Vocês acham que vai sair quando? Não vai. Isso dá voto. Isso dá voto. Você Isso dá falou... voto. Você vive do problema. Você não vive da solução. Então, assim, Puta, é essa a frase. Sim. mas é claro, os coletivistas, eles precisam disso. Você pega um cara que ele não estudou seriamente nada, ele não trabalhou seriamente em nada, e de repente ele ganha protagonismo nacional por causa de uma fala irascível e de uma cor de pele ou de uma sexualidade. Por que você acha que esse cara quer resolver o problema que ele representa? Que ele diz querer combater? Uhum. Ele perde a plataforma, né? Óbvio. Então você tem que ver racista em todo mundo, você tem que ver fascista em todo mundo, São muitos você tem que ganhos. ver... Eu já Entendeu? mudei 8 vezes aqui a minha próxima pergunta, dependendo do que você tá me Você falando. tem que Me ter ajuda. inimigo pra todos os lados, pô. Sim. As mulheres têm que ter... É o machismo em todo lado. Sim. Todo homem é machista. Todo homem é potencial estuprador. Você tem que ficar apontando e acusando o tempo inteiro. Porque senão o seu movimento não faz sentido. Sim. Isso me faz de direita? Te faz, no Isso Brasil é uma questão faz. Brasil Vamos faz. almoçar, isso é uma questão de bom senso.
Isso é uma não. questão de resultado. No Brasil é uma questão de direita. Olha o que... Não é isso? Então, me mostra o que traz resultado. Esses 75%, só para finalizar esse ponto, Claro. esses 75% que foram reprovados, etc., depois eu sentei com a minha equipe, eles falaram assim, toma esse susto aqui, Denis, e me mostraram os resultados. Eu falei, o quê? As vagas destinadas para pretos e pardos não foram preenchidas no vestibular. Eu falei, como não foram preenchidas? Eu falei, porque essa galera não está demandando ingresso na universidade. É o problema da base. Aham. Eu preciso estar lá no ensino primário, lá no básico, pegando o moleque pela mão e dando boa formação para ele demandar ingresso na universidade. E quando ele demandar, ele não vai precisar de vaga de cotista. Especial. Então vamos falar de educação, Denis. Dias atrás a gente recebeu aqui no Rivotalks o Mário Sérgio Cortella, Certo. um grande filósofo. Entre outras coisas, ele foi secretário de educação. Ele nem fala que ele é filósofo. É isso, né? né? Acho Grande bom. professor. Acho bom que não faz. Isso, ele fala, rechaça ele fala. muito essa Mostra que... a grandeza. Mostra né? a clareza. Isso. Então, ele fez filosofia, é Isso. doutor em filosofia, é um grande professor e foi secretário municipal aqui em São Paulo de Educação, sucedendo Paulo Freire. Sim, Paulo Freire, inclusive, foi orientador dele no doutorado. sim. E aí a gente perguntou, né, para ele sobre a polêmica do Paulo Freire, por que esse nome desperta tantas emoções. E ele basicamente disse que tem dois tipos de pessoas que não gostam do Paulo Freire. Aquelas que não gostam porque foram orientadas assim pelos seus meios sociais, e as que leram Paulo Freire e discordam e conseguem refutá-lo, e por essas pessoas ele tem muito respeito. Sim. Eu imagino que você não seja um fã de Paulo Freire, mas também imagino que você não seja um não fã do Paulo Freire sem saber do que se trata. Na verdade, eu defendo isso, que a gente não deve se manifestar sobre aquilo que a gente não conhece, procurou saber, né? Então, porque me lembrei agora, quando eu fiz doutorado na Itália, acompanhei muito de perto o Umberto Eco, fã do Umberto Eco, e um dos maiores intelectuais do século XX. E ele participando de um programa de entrevistas como esse, ele falou assim, a minha angústia é que todo mundo acha que eu sei tudo sobre tudo. Então, assim, os caras acham que eu tenho que falar sobre tudo. O que você acha da política? Não sei, cara, Mas não quem sei, mandou não. escrever menor as coisas que você ideia. escreveu, Não amigo? sei, não tenho ideia. e Quem tal. faz muito isso no Instagram é a Lara Nesteruk, né? As pessoas, o que você acha da nova lei? Ela falou, eu acho que você é um idiota, porque se você tá perguntando pra mim, é óbvio que eu não sei nada sobre a nova lei. Eu sou uma nutricionista que fala de empreendedorismo, cara. Tá perguntando a pessoa Saiba errada, pra quem né? você faz as maravilhoso. perguntas. As pessoas estão desesperadas por autoridades. E né? exatamente. No caso do Paulo Freire, você tem realmente um sério problema. Primeiro que as obras do Paulo Freire estão todas elas recheadas de elogios e posições muito favoráveis aos alguns maiores totalitários genocidas da história do mundo. Assim. Então, Paulo Freire sempre olhou com muita condescendência para regimes que, a despeito de serem bem intencionados, todo regime totalitário é bem intencionado. Claro. Você nunca viu um genocida sanguinário dizendo, não, olha, eu tô fazendo isso Porque eu quero mal. porque eu quero eu matar quero- pessoas. Não, é isso. sempre para salvar alguma coisa. Essa visão utilitarista, né? Assim, não, mata alguns milhões para salvar alguns outros milhões. E Paulo Freire sempre teve uma simpatia muito grande. Então você pode fazer, mesmo você sendo ignorante no tema, você pode fazer uma pesquisa num PDF do Paulo Freire, são todos aí de livre acesso, e coloca os nomes dos principais genocidas da história. E sempre referências Vai ter muito uma elogiosas. referência. Além disso, Paulo Freire ele constrói um sistema pedagógico baseado num sistema que basicamente não funciona, que é a construção de um aluno que tenha uma atuação não de construção de saber, mas uma atuação política ativa. Então essa construção de uma mentalidade crítica que tem que ser politicamente ativa contra a opressão, contra os opressores, etc, etc. Na verdade, o grande problema da educação é quando você atinge o ponto de fazer o básico bem feito. A escola, ela não tem que ser pensada para educar ninguém. Quem educa alguém é pai, mãe, tutor, tio, primo. É essa convivência que vai te educar. Família. No seguinte sentido, você respeita a fila, não pega o que é dos outros, os seus valores éticos, morais. Você não tem que atribuir isso ao Estado. Claro. Não é a escola que tem que te ensinar isso. A escola
Muito, ela tem que te ensinar português, matemática, ciências, etc. Esse é o básico bem feito que deveria ser feito no Brasil. Uhum. Então, o grande problema do Paulo Freire, no meu entender, é essa construção de uma pauta ativista dentro da sala de aula, que consegue ver opressão para todos os lados. Mas ele tem... Uma luta de classes reproduzida dentro da sala de aula. Tá, Denis, mas a questão é que o argumento de muita gente é que ele teve a Paulo Freire aí todo o respaldo de diversas faculdades do mundo. O trabalho dele é estudado por diversas faculdades do mundo. Sim. Ele tem título honoris causa 50 universidades. em 50 universidades. E aí? Título honoris causa de universidade é um título político, tá? Tá, É um título político, não é um título necessariamente de reconhecimento acadêmico. tá. Ele muitas vezes é de reconhecimento acadêmico, mas ele tem uma vinculação de uma visão política de mundo. Uhum. Tanto que nós temos gente aqui mesmo no Brasil que já recebeu o título honoris causa e é analfabeto, gente assim. Tá. Enfim, uma outra coisa é onde esse método é aplicado nesses países civilizados, países de primeiro mundo. Tá. Não é. Então, assim, ele é estudado, ele é pesquisado. E quando se diz assim, ele é pesquisado em não sei quantas universidades, não é que existem centros mundiais interessados. Não. Alguém Alguém vai lá dentro fez do uma departamento, pesquisa. faz uma pesquisa, publica aquilo. Então, assim, passa por uma repercussão internacional, sim. Só que a gente tem que entender que o ambiente universitário no mundo, não é só no Brasil, ele é fundamentalmente tomado por uma certa visão ideológico-política que repercute muito esse tipo de coisa. Mas a gente tem que analisar métodos e resultados pelo que entrega. Ferramentas pelo que elas entregam. Ninguém usa, ninguém aplica. Todo mundo acha muito bonito. Boa parte, né, da universidade mundial acha lindo, nossa, que coisa maravilhosa. Você lê aquilo, a preocupação com os pobres, a preocupação com a ascensão. Beleza, mas por que você não aplica isso daqui? Não, isso daí, meu amigo. Não dá. Vamos aqui para onde está funcionando. Então, de novo, tem uma visão muito romântica envolvida nesse processo. Tá. Mas o romantismo não resolve problemas. Eu preciso de coisas que resolvam o problema. Práticas. Prático. Bom, se eu aperto aqui, qual é o resultado que eu tenho lá na frente? Então, beleza, vai continuar tendo. Um punhado de gente que não é lá muito boa em termos de resultado, vai continuar tendo, sendo premiado, sendo estudado dentro da universidade. Saiu uma pesquisa recente, a gente falava em off, dizem que quando uma ideologia tá lá morta de inanição lá fora, ela vem para o Brasil, onde ela encontra um terreno muito favorável. E é isso, exatamente. O cara tá lá, não existe mais nada. Vamos pro Brasil, porque lá a gente se encontra. Pegar Isso vale o quê? Para grandes artistas, os caras não estão fazendo show lá fora, vem Brasil, lota estádio. Jogador de futebol, tô pensando em aposentar, vamos lá pro Brasil. Joga 2 Aí anos. romantiza. Fala assim, não, é porque eu sempre quis jogar no Santa Pai Cruz Sandu. do Coró. É bem isso. E com as ideologias acontece a mesma coisa. Fizeram um levantamento agora recentemente dos autores mais citados nas universidades brasileiras. É sempre de uma linha ideológica. Denis, você é contra isso? Eu sou contra o monopólio da ideia. Uhum. Então eu não sou contra ensinar Marx, Gramsci, Deleuze, Foucault. Esses caras têm que ser ensinados na universidade, porque eles têm a sua importância. Relevância. Paulo Freire. Uhum. Pô, eu já dei disciplina em curso de pedagogia que só se fala em Paulo Freire. Quer dizer, não, peraí. Paulo Freire diz isso, mas olha essa outra visão aqui. Olha existe uma contraposição em relação a isso. E aí você analisa e toma as suas decisões. Uhum. Mas não, é uma coisa que é a insistência pelo volume. Você vai em faculdades de economia, os caras nunca ouviram falar em prêmio Nobel de Economia, que é liberal, Hayek. Não tem. Uhum. O cara entra numa universidade federal para fazer um curso de economia, ele vai ter Marx 1, 2, 3 de obrigatória, depois ele vai ter mais umas 3 ou 4 de optativas. Não pode, moçada. Mas aí isso é desonesto. Mas aí sai da federal e vai ser diretor de banco. Mas é isso. Mas é isso. De que banco? De que banco?
A Dilma é diretora de banco. Não. Eu tava Então são decisões políticas. Sim. Você pega... a gente chama isso na universidade, tem um nome, que é aluno pastinha. O aluno pastinha é aquele que acompanha o professor, que marca posição ideológica forte, e ele já vê um cara de um certo potencial para reproduzir aquela mensagem que ele vem defendendo. Esse menino vai ser o menino da bolsa, vai ser o menino que vai ser trazido ali, ele vai para o mestrado direto, ele vai para o doutorado direto, os obstáculos vão ser afastados, vão fazer um concurso público pensado para ele. Meu Deus, Denis, existe isso. Vocês vivem em que mundo? Concurso público pensado para um cara. Isso é o que mais acontece. Bom, tem leilão de empresa pensado para vencedor. Cara, outro dia eu vi um edital de concurso que era risível. Era assim, formado em tal curso, mestrado em outra coisa nada a ver, doutorado em outra coisa nada a ver. Só tinha um cara no mundo para fazer esse negócio. Aí entraram com processo no Ministério Público. Falou, não, isso aqui mesmo para... Tá muito. Vamos menos. Tá. Vamos então, fingir, vamos dar uma É o aluno pastinha, é aquele cara que acompanha um certo professor e ele vai reproduzir Mas um por certo que modo de pensar. essas outras linhas de pensamento não entram? Por quê? Olha, tem uma série de motivos. Em primeiro lugar, que existe toda essa... Por isso que você falou assim, por que estar no Estado? Bom, por estar lá, eu consigo fazer algumas disciplinas que quebram isso. Com abaixo-assinado, com nota de repúdio. Eu sou recordista de nota de repúdio. Eu pego todas, imprimo e pego cocô de cachorro. Eu tenho 3. Mas nota de repúdio da universidade, de aluno, é o que mais tem. Porque esse cara está ensinando... É verdade, eu faço isso. Mas eu acredito. Eu tenho muito cachorro, então Tô rindo porque eu acredito. Eu pego os cocôs de cachorro. Eu coloco no meu currículo. As notas de repúdio? Eu coloco nota de repúdio no dia tal, não sei o quê. Porque isso que valem como... Porque isso diz muito sobre mim. Total. Diz muito sobre o trabalho que eu tô fazendo. Total. Se eu tô recebendo nota de repúdio dessa gente, é porque o trabalho tá sendo bem feito. Então, existe todo um aparato oficial que te impede de chegar. Em primeiro lugar, pela própria contratação de professores. Hoje, 2023, eu nunca conseguiria entrar no concurso de universidade pública com a atuação pública que eu tenho. Nunca. Eu publico livro, antes de ser eu conhecido. falo línguas, fiz doutorado no exterior, fiz estágio de pós-doc no exterior, ensino grego clássico, leio Platão no original. Eu sou sério no que eu faço. Nunca entraria num concurso público de Universidade Federal no Curucuru do Norte. Não consigo. Mas, porque os caras vão olhar e falar assim, esse cara não serve. Eles vão dar um jeito de me tirar. Claro. Então já tem um aparato oficial que te segura. Outra coisa é, o discurso coletivista, ideologicamente comprometido, ele toca muito as emoções. Para você construir um pensamento de defensor da liberdade, isso demanda ultrapassar elementos emocionais e você não faz isso facilmente. Você não faz isso facilmente. Primeiro que você tem que ter um certo arcabouço intelectual para fazer isso. Porque você tem que olhar para além do óbvio. Você tem que olhar para além da aparência. Os gregos têm uma palavra para verdade que é aletheia, ou aletheia, que nada mais é do que... E é a única palavra grega para verdade, que é esse alfa, é alfa privativo, é alfa de retirar. Lethes é esquecimento, cobertura, véu. Aletheia é retirar o véu. Você tem que olhar para além dessas aparências. Pois bem, as pessoas não estão dispostas a fazer isso, cara. Não. As pessoas não olham para a página 2 do que acontece. Mas isso não é porque seja simples fazer. Um dos maiores pensadores liberais da história, está vivo agora, bem velhinho, chamado Thomas Sowell, inclusive é um negro americano que viveu o mundo do racismo no sul dos Estados Unidos e é contra essas pautas coletivistas do movimento negro. Por isso que não é tão conhecido? Porque é um traidor da própria causa? Jamais. Você tem uma grande filósofa chamada Ayn Rand, que é contra o movimento feminista. Nenhuma mulher fala dessa mulher, que é brilhante. Sim. Esse Thomas Sowell, ele diz o seguinte, eu tô perdendo o que eu ia dizer. Ele fala o seguinte, cara, eu fui aluno no doutorado do Milton Friedman, na escola de Chicago, um baita de um liberal. Eu li esses caras todos, eu só fui deixar de ser marxista depois, quando eu entrei no Estado.
Quando ele começou a trabalhar no Estado, ele falou, isso aqui nunca pode funcionar. Isso aqui nunca vai funcionar. E só aí, depois de fazer um doutorado sob orientação de Milton Era isso que eu ia te perguntar, porque a gente, eu entendo que isso que você está falando, teve esse levantamento dos autores, né, todos, a imensa maioria progressista, e a gente tem uma queixa recorrente já na sociedade brasileira, já tem alguns anos, de uma suposta doutrinação de esquerda nas escolas e nas universidades. Você, como professor, vai poder falar isso com muito mais propriedade do que a gente. Eu passei por escolas e universidades na minha vida e, em alguma medida, de fato, senti isso. Só que a gente tem uma sociedade brasileira que é majoritariamente conservadora. Então, essa doutrinação ela não está funcionando? Não, ela não é conservadora. Você acha que o brasileiro não é conservador na sua conservador. maioria? O que é ser conservador para essa gente? Conservador, defensor do quê? Da família, dos bons costumes? Da religião? Não, mas religião. é que numa sociedade em que o progressismo teria sido vitorioso na doutrinação, não teria eleito Bolsonaro. Nós somos 3 vezes governados pelo Lula. Sim, não tem a Nós menor somos pela dúvida. 3ª vez governados pelo Lula. Sim. O Bolsonaro foi uma reação irascível a um universo de corrupção que estava tomando conta e que estava muito explícito. Foi uma reação completamente apaixonada. Que é o Não foi Milei uma agora reação- na Argentina. E é assim, esses movimentos pendulares, eles ficam mais agressivos quanto mais ignorante é a população. A gente não pode se esquecer que nós estamos num país profundamente ignorante. Sim. Mas quando eu falo profundamente é porque eu não tenho outra palavra para dizer, porque falta vocabulário. Eu não tenho como qualificar a ignorância do povo brasileiro, de modo geral. Nós somos cientificamente analfabetos. E quando eu falo cientificamente analfabetos, você tem números que mostram comprovação. isso. 82% da sociedade brasileira é incapaz de compreender um texto. Olha, consegue lê-lo, mas... O brasileiro, dentro da Acho que é universidade, esse o número. nós temos 30% de analfabetos funcionais. É uma coisa muito surreal. Então a gente não consegue processar essas informações. Isso que você vê no mundo da política, o povo é sábio. Não. O povo não é sábio, não. Nós somos, e é um dos grandes problemas da democracia, é que quem está escolhendo quase anda de 4. Isso é um fato. Então você concorda com o Platão quando ele diz que os filósofos é que tinham que ser os reis? Eu concordo muitíssimo que a gente precisaria ter um outro modelo político que não fosse a democracia. Eu acho a democracia um lixo completo. Mas você tem uma alternativa, não? Não, aquilo Difícil. que... Você tem uma alternativa pensada, mas nunca foi tentada. Quando você... Mas é possível fazer com uma sociedade tão ignorante? Como é que você aplica o libertarianismo Exatamente. numa Olha sociedade de só. analfabetos? Por isso que eu não saio dos gregos. Aristóteles, na sua política, ele fala que você tem modelos políticos e os seus correspondentes negativos Tá. em função do modo como a sociedade é constituída. Então ele diz o seguinte, por exemplo, quais são os modelos saudáveis de 3 regimes políticos? Ele fala a monarquia, uma aristocracia ou o que ele vai chamar de... Ele nem vai falar democracia, porque democracia para ele já tem um sentido negativo. Mas é uma espécie de democracia saudável. Tá. Então ele vai falar assim, qual modelo se aplica melhor em que situação? Ele fala, você tem que olhar o caso concreto. Numa população muito ignorante, não é bom deixar o exercício do poder na mão dessa população. Porque ela nem sabe o que fazer com esse poder. Ela fatalmente vai fazer escolhas ruins que vão degenerar no que ele vai chamar de democracia, a democracia em sentido negativo. Ou seja, você vai ter que olhar para a sua realidade. Numa realidade como a nossa, não seria ruim a gente pensar em termos de profissionalismo técnico conduzindo as pautas políticas. Gente, eu Certo. trabalhei em Brasília. Certo. Não tem chance de dar certo. Mas um psicotécnico para virar parlamentar já seria alguma coisa? Não, já ficaria Você já corta ficariam ali. 90%. Ah, ficariam. Ah, não passa no psicotécnico. Sim, ficariam, isso. Ficariam É na- retidos. Ficariam retido. retidos Concordo, no filtro. concordo. Não passam no psicotécnico. Concordo. Não passa de jeito nenhum. Pega um texto qualquer. Eu tô falando sério. A gente tem umas coisas. Colocar um menino de 16 anos pra votar. É. Moçada, isso é ciência. Até os 22 anos, o ser humano, ele funciona em déficit cognitivo. Total. Córtex pré-frontal Não, só o fica cérebro pronto nem aos tá 25. funcionando. 25, né? É. Você não pode colocar um moleque pra escolher o destino do país com 16, 17 anos. Esse moleque tá aprendendo a levantar a tábua do vaso.
Não pode. E é um país onde ele não pode dirigir, mas ele pode escolher o presidente da República. Agora, quem ganha com isso? Se eu disse, as pautas coletivistas são muito emocionais e pouco racionais, porque demandam um preparo intelectual e uma maturação, os políticos coletivistas que tocam na emoção. Você não acha que todo mundo tem que receber tal coisa? Ou a molecada vai lá e vota. Então, esse declínio da União Europeia que a gente está vendo acontecer como bloco, para você, a origem disso é o coletivismo. Porque a gente teve as eleições europeias agora e a turma, quem não lê nada, ficou muito impressionado com o avanço do conservadorismo. Mas, afinal de contas, a gente tem um parlamento com 750 pessoas de culturas diferentes, de línguas diferentes, de ideologias diferentes. Estão matando a Europa. Definindo as diretrizes socioeconômicas de um continente. A Inglaterra fez beníssimo. Você Os acha ingleses... que o Brexit Sério? foi Mas que coisa maravilhosa. corretíssimo? Os ingleses, quando perceberam o que estava acontecendo, porque qual que era a ideia da União Europeia? Porque não é só um bloco econômico. Não, porque aí Como o vira Mercosul. pauta cultural Sim. e já vira lobby político do tipo, não, você não está recebendo número suficiente De imigrantes. vamos começar a te punir. Quer dizer, vira um controle centralizado sobre vida cultural, vida política, vida econômica. Quando os ingleses perceberam isso, falaram, peraí, eu não quero ser sucursal de ninguém. Aham. Então eles já se recolheram e falaram, não, aqui não. E que define tabus, né? Porque a questão da imigração na Europa não se discute. E agora uma estão coisa pagando por feia, isso. exatamente. E agora estão pagando por E isso. estão tendo que discutir. Vão ter que discutir. Os É resultados gritam. Por isso que eu falo, assim, nem é tão difícil assim, moçada. Olha para os resultados. Só isso. Olha para os fatos. As boas ideias, elas podem ser boas ideias só no campo hipostasiado, metafísico. Agora, olha a aplicação disso para os fatos. Os fatos sempre vencem. Os fatos sempre vencem. Então, vamos abrir todas as fronteiras, vamos acolher, causa humanitária, não sei. Quem paga a conta? É a pergunta, sim. Quem paga a conta? Como é que vamos absorver essa gente? E toda a massa potencialmente agressora da Europa que está entrando impunemente, como é que a gente vai controlar? Então, a gente tem que lidar com os fatos. E aí você cria aberrações como o movimento gays pelo Hamas, né? Aqui no Brasil agora, a gente teve um movimento razoavelmente... Não foi grande, porque não é grande, mas um movimento impactante de grupos LGBT e todas as siglas subsequentes com bandeira do Hamas. E esse grupo seria o primeiro fuzilado no paredão pelo próprio Hamas. É aquela piadinha horrorosa, mas É uma não coisa- existem prédios em Gaza suficiente para jogar do alto deles o número de gays, gays. pelo Hamas. Exato. De gays que suportam o Hamas. Então, como se explica isso? A irracionalidade da ideologia. A ideologia faz com que o cara não pense mais as coisas. Ele perde o senso crítico. Eu tô aqui quietinha vendo vocês Desculpa, falando. eu tava Não, pensando não. que eu não deixei a Não, Cecília não, falar não, porque não, eu não, fui... Não, mas eu tô quietinha observando vocês falando, porque não tem jeito. É o que a gente estava conversando, a gente já conversou, inclusive, quando foi ao Beyond the Cave, que é o podcast do Denis e dos amigos dele. Vocês tiveram uma presença brilhante lá para variar. Depois assistam a gente lá no Beyond the Cave. A gente... É muito difícil ouvir. É muito difícil. Eu, com 18 anos de jornalismo, dentro da maior emissora do país, é muito difícil ouvir você falar assim, a democracia não presta. Isso faz todo mundo parar de assistir o episódio imediatamente. E eu digo que é difícil porque fere coisas básicas na nossa cabeça. Que Como são intuitivas. assim? Mas não são pensadas. Não, são instintivas, não são nem... elas vêm... mas como assim? Como que você está dizendo que as pessoas não podem... Por que 50 mais 1, ou 60 mais 5, ou... Por que todo mundo não pode operar o cérebro de uma pessoa? Isso faz todo sentido na Por minha que cabeça. todo mundo não pode entrar na cabine de um avião e pilotar, me levar de volta para Minas Gerais? Porque existem pessoas que têm competência para fazer determinadas atividades. Isso valeria para escolhas políticas. Deveria valer, né?
E olha que é um agnóstico gritando. Meu Deus, se isso não vale para o mundo político, não vale para mais nada. Porque o mundo político, em especial, diz respeito a todos nós. Se eu não tenho um grupo aristocrático de saber, não de dinheiro, não estou falando de oligarquia, de quem tem terra, de quem tem dinheiro, não. Mas de que conduz a coisa a partir de uma técnica. Que é a ideia do Platão na República. Que é a ideia do Platão da República, que é a crítica que Sócrates faz à democracia, que é a crítica... Quando você lê... por que Platão foi para a filosofia e deixa a política? Ele vai dizer, fala, porque eu tenho um regime político que matou o mais sábio e o mais justo de todos os homens, que foi Sócrates. Um regime político que pune os melhores por serem melhores, e a democracia frequentemente faz isso, pune ótimas pessoas por serem ótimas, mas quando é que elas são ótimas nelas mesmas? Agora eu dependo do reconhecimento do outro de que eu sou bom. Sim. Na democracia, você não precisa de um quadro de políticos bons. Você precisa de gente boa votando. O resto é consequência. Então vamos colocar 300 milhões de excelentes candidatos nas próximas eleições brasileiras. Serve de quê? Se você tem um povo medíocre votando, que é incapaz de reconhecer quem é bom e quem não é. Se você grita por uma sociedade mais culta, mais tolerante, mais inteligente, etc, etc, mas você não sabe o que é ser culto, ser mais tolerante, ser mais justo, etc, qualquer coisa serve. Isso tá na origem do wokeísmo também. Se você isso. parar pra pensar, essa coisa do reconhecimento, o Denis falou agora. Pra eu ser bom, nessa lógica, eu preciso do reconhecimento, né? Isso. Alheio de que eu sou bom e não da minha própria convicção de que eu sou bom. É a Ou mesma do meu pessoa... próprio conhecimento de que E eu é o sou mesmo bom. caso de quem Agora você precisa... vê um povo de baixa qualidade, especialmente intelectual, como é o brasileiro, e coloca pra votar pelo melhor do país, me expliquem como. Não, mas isso já tá superado, porque a última eleição foi a escolha do menos pior de acordo com a convicção de cada um, né? Na verdade, exato. No 50 mais um, Mas ali... e de acordo com a convicção de cada um, porque também... E o que é pior, o mundo político, ele toca muito... Quem falou isso? Nelson Rodrigues. A paixão política é a pior das paixões, porque ela idiotiza o homem. Nossa, você ser fã de Quando político. você pega... Nossa, a principal bandeira. Quando você pega um homem adulto e chama um político de mito, idolatria. Eu me lembro quando o Lula foi preso lá em frente à PF, acho que era uma passagem de Natal, alguma coisa, o povo com vela acesa, Sim. assim como se estivesse diante de um santo. Bom dia, presidente. Todo sofrimento para idiota é pouco. Pensa como é que O brasileiro busca isso com a mão, gente. a gente consegue criar uma linha de pensamento onde, ao mesmo tempo, a gente valoriza com muito fervor a democracia e valoriza na mesma medida a frase do Nelson Rodrigues de que toda unanimidade é burra. Sim. São duas coisas completamente antagônicas, não Sim. são? Então você tem que pensar em modelos alternativos. São antagônicas. O Mas aí- brasileiro, mas o aí brasileiro vamos odeia a política e espera toda a salvação do Estado. Mas aí vamos O perguntar, brasileiro fica criticando. então tinha que ter e tal. ditadura no Brasil? Não acho que a saída seja ditadura. Eu acho que a gente tinha que buscar uma saída técnica, moderada, mas eu só acho que ela vem pelo processo educacional. Porque vamos pensar aqui no que a gente tem, vamos parar de viajar nas hipóteses. O que a gente tem? A gente tem um regime democrático que funciona de maneira Isso. claudicante, mas está aí, está funcionando. O que eu posso fazer para Adoro essa melhorar palavra. em médio e longo prazo? Melhorar a qualidade de quem vota. O Estado não tem nenhum interesse em fazer isso. Não. Claro que não. Combinados assim? Claro. Não tem nenhum interesse. A escola brasileira é o retrato da falência. A universidade brasileira produz ciência de baixíssimo nível, com honrosas exceções que confirmam a regra da Porque mediocridade. acabam saindo do Brasil, infelizmente, também. Olha, pouquíssima gente faz coisa realmente relevante. As universidades estão em greve. Eu ouvi de uma menina que estava diarista na minha casa, falando assim, professor, as universidades estão em greve de novo, né? Eu falei, triste, né? Ela falou assim, enquanto o hospital estiver funcionando, o hospital da universidade estiver funcionando, não tem problema, não faz falta nenhuma pra gente. Essa senhora tem metade do salário dela tirado em impostos para bancar a universidade. Ela fala, não serve de nada. Isso que o Denis está falando, ele falou e eu me lembrei aqui, eu fui buscar de projetos, temas de doutorados que saíram de universidades brasileiras. É uma lista com os mais absurdos deles. Então você tem aqui curso mestrado em antropologia na Universidade Federal da Bahia.
Fazer banheirão. As dinâmicas das interações homoeróticas na Estação da Lapa e adjacências. Universidade Pública. 2. A estética funk carioca. Criação e conectividade do Mr. Catra. 3. Pera aí que não acabou. 3. Mestrado em Sociologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mulheres perigosas. 2 pontos. Uma análise da categoria piriguete. Eu não estou brincando. Isso aí se multiplica ao infinito. E eu vou Sabe- ler o último aqui, só porque eu não entendi. Se vocês entenderem o assunto de pesquisa, vocês me elucidam. Que é um mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, cujo tema é A Zoadinha é tá. 2 pontos. Representação sobre a sexualidade e o corpo feminino negro. Eu posso estar aqui sendo muito Quantos ignorante, mas se são fosse 4 quatro. Entendi. É, Se fossem 3, eu acho que eu saberia explicar, mas 4 já ultrapassa. mas é isso, é a pesquisa, Sabe quando isso é a pesquisa custa? brasileira. Sabe quanto custa cada aluno de Universidade Federal no Parte Brasil? dela, antes de me criticarem. Mensalmente, R$ 2.500, R$ 3.000. Para o contribuinte. Claro. E sabe quem mais paga proporcionalmente imposto no Brasil? O pobre. O pobre, sempre. Então, assim, trade-off. Se eu coloco dinheiro aí, e agora anunciaram mais abertura de não sei quantos campi, e não sei Sim. quantos institutos. E Em meio a uma 50 greve. Os que estão caindo aos pedaços, Não tem cabimento. entende? Mas é isso. Por quê? Eu vou contratar mais uma massa de gente ideologicamente comprometida que vota em mim, cara. Que vota em mim. Esses caras não estão preocupados. A gente começou o episódio falando disso. Dos anos 70 pra cá, dobramos o número de dias trabalhados para pagar imposto nesse Brasil. E diminuímos em 50% a qualidade das coisas. Entende? Né? O retorno. Esse desses é o impostos. retrato. Eu trabalhei em Brasília nos bastidores, eu vi, não é que me contaram, eu vi deputado federal se reunindo com os prefeitinhos da região dele para discutir repasse de verba. E agora tem repasse secreto. Sim. Então, e a conversa aberta no corredor. Partido que fala em Deus, Jesus, nosso Salvador. Esse cara sobe na tribuna para falar com boca cheia de salvação, religião. Olha, o cara negociando assim: olha, prefeitos, o que eu preciso saber é quantos votos eu tenho na cidade de cada um para calcular o repasse. Claro. Eu estava lá no subsolo Claro. da Câmara. Quantos os caras, votos eu claro, tenho para para... calcular o repasse. Isso é um instrumento legítimo da democracia. Lá na emissora na qual vocês trabalharam, Você falou isso e eu ouvi uma voz. eu fico doente. Eu falo, esses dias eles noticiaram como se fosse assim: fomos à padaria, compramos 5 pães e 2 copos de leite, noticiando um negócio assim. O ministro do STF disse que a paz com o governo acabou. E noticiando isso assim, como você diz isso, não dá um soco na mesa e não diz o absurdo que é, o crime que é isso. Então assim, tá tudo cooptado, tá tudo tomado numa... A gente tá na mão de 20, 30 caras no Brasil todo. Que não são filósofos, reis. Esses caras que não têm o menor compromisso a não ser com seus próprios interesses. A não ser com seus próprios interesses, os mais escusos. Porque ser egoísta e ter agir de acordo com o seu próprio interesse, isso é lindo, desde que você não sacrifique o outro para fazer isso. Porque quando eu era criança, o Senado era a casa alta, né? Era o lugar É dos isso. ex-governadores, Nossa, era o lugar negócio- dos É. intelectuais que iam pra política. E hoje o Senado Federal é a casa da mãe Joana. É a casa da ignorância gritante. Absoluta. É, eu não assisto mais, porque eu não... Eu tinha o sonho Eu de me fico- aposentar como senador. Agora eu vou me aposentar como apresentador do Rivo News e do Rivo É Talks, melhor. porque é muito mais nobre. É melhor. Não, pelo menos assim, a gente está promovendo, o que a gente tenta aqui ao máximo é fazer exatamente o que você está falando. A reflexão. A reflexão é o tirar o véu. Vamos ver isto de uma forma diferente, mas é muito difícil. É? Porque um desses cortes vai para as redes sociais Uhum. e o que a gente vai ter de gente batendo e falando e xingando E sem saber, isso que vocês mais são me brancos privilegiados. Desespera. É quando batem sem saber, sem um argumento. Moçada, eu não me Eu iludo. tô super bem com a discordância. Não O tem a que eu menor não- chance de dar certo. Eu mesmo. não me iludo. No grau de selvageria intelectual no qual nos encontramos, eu não me iludo. É assim, ou você vai falar alguma coisa
que seja insonsa, e aí todo mundo vai, que lindo, não sei o que, não sei o que. Mas se você disser alguma coisa que não é pelo mal de ninguém, muito pelo contrário, porque você está querendo livrar as pessoas, você está querendo trazer resultados melhores, olha para as nações que funcionam melhor, os resultados que elas obtêm, etc. E fala, olha, isso daí funciona. Aquilo ali que você está defendendo não funciona. Elas não querem isso. As pessoas não querem. As pessoas querem a mentira. E quando a pessoa quer a mentira, tem muita gente oferecendo isso no mercado. E por que elas querem? Porque é mais fácil? Porque é mais confortável. Então é uma pessoa... Você vive num país que mais da metade, os números que publicam muitas vezes não são corretos. Eu tenho um amigo que trabalha exatamente com saneamento básico, em plano nacional. Mais da metade da população brasileira pisa em esgoto na hora que sai de casa. É surreal, a gente fala isso toda hora. Que país é esse, moçada? Toda hora. Só que a gente está discutindo identidade de gênero no Congresso. Isso, tá discutindo se tem que falar todes. Entende? Todes. É uma loucura. Todes Todes. Eu achei que fosse primo do achocolate. Mas vamos lá, ô Denis. Então eu vejo assim, eu vejo cortes de alguns podcasts dos quais eu participo e vou aos comentários. Moçada, esqueçam, não tem bala de prata. Isso daí, se mudar, vai mudar em décadas e décadas e décadas de muito esforço. Mas é um pouco pior, porque nesse momento não existe nem sinal de que vá começar a mudar. A gente não tem sinal. Então eu falo estoicamente, acorde todos os dias, olhe, o que existe na minha história que depende da minha ação e trabalhe nisso. O resto não está sob a sua capacidade de agir. Não sofrer com isso. Ô, Denis, vou puxar. Você falou do Todes aí, foi ele que falou, tá? Foi o Denis que puxou o Todes. Denis. Eu falei o tênis? Não, o Denis. Foi o Denis. Ainda bem que você não falou pênis. Poderia ser também. Ou não, porque a depender do gênero que você escolher, não tem pênis. Se bem que o órgão não tem nada a ver com a coisa. Acabou. Não precisa mais pensar não nisso. precisa mais ficar se explicando. Mas vamos falar então dessa cultura woke, principalmente dessas questões aí de identidade de gênero. Porque o que eu queria entender de você é assim, a partir do ponto de vista libertário, sim, todo mundo tem direito de ser o que quiser e de querer que se refiram a você como o que você quiser. Essa segunda parte já começa a ficar um pouco complexa, porque aí você está exigindo que os outros te tratem de uma maneira que eventualmente os outros não vão estar à vontade, sim, porque não enxergam em você aquilo que você enxerga em você mesmo. Sim. Por que tem tanta gente contra, então, essas questões de todes, de boiceta, de... Qual é o risco que esse movimento traz pra gente como sociedade? O risco é que, se você não compreende o porquê que você tem essa posição, se ela é resultado só de uma frequentação de grupo de WhatsApp, perfeito, sabe, de página de Instagram, etc., você acaba caindo no extremo oposto. É mais um grau de idiotização da sociedade. Claro, porque assim, veja, uma coisa é, eu não me disponho livremente a usar um vocabulário ideológico artificialmente pensado para marcar uma posição de natureza política. Certo. Cara, eu ensino grego antigo, eu gosto de línguas estrangeiras, eu estudo, não é para fazer graça para ninguém, é por dever de ofício. Então eu sei que a língua ela tem uma dinâmica própria. Inclusive o uso do gênero neutro, quer dizer, a gente tem uma origem latina que tinha um neutro. Sim. E com a espontaneidade da língua ele foi posto de lado, em outras línguas ele persiste. Se ele tiver que voltar, que ele volte. Mas não porque alguém, um grupo determinado, pautou isso para a sociedade. Surge espontaneamente. Aí é que tá a diferença, então. Claro. É artificial. A coisa tem que vir de forma... O que é vir de forma natural? Como é que a coisa se dá de forma... É a transformação do voz me ser em você? É quando você para de usar I am e diz I'm. Uhum. A língua, o Platão tem uma imagem linda sobre o uso da linguagem, é um óleo quente escorrendo pela montanha. Então, ela está buscando sempre se livrar de obstáculos. Uhum. Então, se de repente nós... Que é o oposto do que está se propondo. Não, que é o oposto. Você está querendo explodir uma pedra que está na sua frente, forçando as pessoas a dizer determinada coisa. E aí o que é pior, um grupo político diz assim, nós vamos criar uma lei para proibir as pessoas de dizerem isso em tal lugar. Moçada, desculpa, se eu estou numa escola privada e na minha escola eu quero ensinar todes, e tem gente que paga por isso, acabou. Sim.
Você não pode, o Estado, me proibir de fazer isso. Denis, você concorda com os... Não, mas eu acho que as pessoas têm o direito de serem idiotas. As pessoas têm que ter o direito de serem idiotas e de pagar por isso. Perfeito. Não, eu quero que meu filho estude numa escola que ensine todes, que é boiceta, que tenha espetáculos aos 4 anos de idade de drag queens, né, falando que todo mundo é drag, como eu vi um vídeo recentemente e tal. Você é pai. Você é responsável. Você quer pagar por isso? Pois que tenha. Agora, cai nesse extremo oposto da radicalização em sentido contrário. Por quê? Porque você não sabe os motivos pelos quais você defende aquilo. Então, eu não acho que uma universidade pública, como eu já vi acontecer, tenha que reunir no seu conselho superior por 3 horas para discutir uso de linguagem neutra em comunicação oficial de universidade. E a galera lá pisando no esgoto. Isso é bizarro. Tá. Isso é o ápice da bizarrice. Porque dentro de uma universidade você mantém o padrão culto da língua. Mas, Denis, quem definiu o que é culto, o que não é culto? É um pensamento antigo. A sociedade Olha, veio e determinou. A sociedade. Eu queria entender por que eles se ofendem tanto se você erra o pronome também. Né? Assim, porque... Porque não é uma questão de pronome, é uma questão de agenda. Isso. É agenda. Então, volta àquela É questão. mais profundo. Se você não tem um inimigo, se você não tem um adversário, a sua atuação, ela perde a razão de ser. Então, quando eu digo pra você que não é todos, eu me refiro a vocês como todos, hora nenhuma eu desrespeitei ninguém. E hora nenhuma foi a minha intenção desrespeitar. Mas é o modo como você se sente. É o que leva as pessoas a combaterem liberdade de expressão. A pessoa acha que ela tem o direito de passar uma vida toda... Sem se sentir ofendida. Mas Eu que falei gente disso é essa? no Beyond the Cave. É isso que é o direito grande de surreal. não se sentir. As pessoas entendem que tem o direito natural a não se sentirem ofendidas. Agora, olha que mundo é esse que a gente vai construir numa sociedade que acha que ninguém pode se sentir ofendido pelo que o outro vai dizer. Acabou a língua, acabou a palavra, acabou a literatura, acabou a música, acabou tudo. Mas não é mais fácil, então, a gente... Se a pessoa, o ser humano em questão, ele quer ser chamado de elo. Não é mais fácil chamar de elo? Eu acho que você não tem que ficar fazendo concessões pelo que o outro acha ou deve querer ou Porque acha ele que se deve, sente etc, bem. porque ele se sente bem e tudo. Olha que beleza. Se eu não te chamo de elo e você se ofende, você pode não me frequentar. Olha que lindo. Você pode se afastar de mim. Outro dia aconteceu, um casal gay pediu um bolo numa empresa nos Estados Unidos. O cara falou, não, olha, pelos meus princípios religiosos, gente, eu não tenho nada, vai lá, vai casar, mas eu não quero fazer o bolo pra vocês. Isso foi pra Suprema Corte. Isso de uma de ir na empresa. outra esquina e pedir um pedir bolo o maldito na do loja bolo. que aceita um casamento LGBT. Então, as ideias, Que assim apene como mais. os produtos, a cada real que você coloca a favor delas, elas prosperam. Você não precisa forçar ninguém a nada. Boas ideias não precisam de força. Boas ideias não precisam de força. Então, se for uma boa ideia resgatar o neutro, porque, entendam, esse neutro ideológico, nem eles sabem exatamente como usar. Não, e cada um tem um... Cada um fala de um pronome jeito, que bate prefere. cabeça e tal. Se Tem o for E, uma tem o U, boa tem o ideia X. voltarmos a ter o neutro, ele vai ser reincluído na língua e tudo bem. Mas não é impondo, não é forçando isso que você vai conseguir alguma coisa. Dizendo o quanto você é vítima, porque não te chamam de elu. Isso é Porque muito senão, difícil na de verdade, entrar na minha eu vou cabeça. começar a dizer que eu me sinto ofendido, e aí é sério, toda vez que ninguém se refere a mim como Denis o Maravilhoso. Se é pra adjetivar e é pra calibrar de acordo com como a pessoa se sente, eu me sinto, no mais das vezes, muito maravilhoso. Então agora vocês vão sempre se referir a mim como Denis o Maravilhoso. E quando não for assim, eu vou falar, vocês são opressores, Estão me ofendendo. malditos, vocês não respeitam as pessoas. Não pode ser assim. Uma língua não é um instrumento subjetivo de comunicação. Ela foi pensada pra gente conversar, pra gente se entender. Se você cria um alfabeto só seu, Tá. qual que é o propósito? Agora, você tem a Sociedade da Caverna, né? Que a Sociedade da Lanterna. É. Misturei as duas coisas. Sociedade da Lanterna. Beyond the Que Lamp. se reúne gente que quer pensar. Quer. E que quer discutir. É uma galera e maluca. que é baseada em Diógenes, o cínico. Na verdade, quando eu pensei o nome SDL, Sociedade da Lanterna, foi baseado exatamente em Diógenes o Cínico,
que é na verdade Diógenes o cão, vem de kinos no grego, né? É o cão. Por quê? Porque ele vivia e sempre questionando as regras da sociedade. Por que vocês fazem o que vocês fazem? Por que vocês aceitam o que vocês aceitam? Então ele andava com uma lanterna de dia procurando um homem de verdade, um homem legítimo. Um homem legítimo é aquele homem que não se submete a nada. Que questiona, que pergunta, que entende a razão de ser das coisas que ele faz, dos valores que ele traz. Como é que você pode passar a vida inteira professando um valor, um princípio, uma fé que você nunca problematizou? Você nunca parou para questionar aquilo. É vergonhoso. Então, vou fazer a mesma pergunta que a gente fez para o Cortella aqui. A diferença entre fato e verdade, qual é? Na minha concepção, nenhuma. Os fatos dizem por si. O fato ele nem precisa ser interpretado, só compreendido. E é a verdade na medida das possibilidades. Agora, existe um outro universo da filosofia que pode debater a verdade para além das evidências fáticas. Tá. Que a gente chama isso de metafísica. A metafísica é o ambiente do estudo da filosofia no qual você saiu da realidade fática, no qual eu falo isso aqui, é verdade que isso aqui sejam óculos. E começa a discutir em termos lógicos outros aspectos da vida. Por exemplo, a existência de Deus, o que tem depois dos limites do universo, o universo tem limites, etc. São discussões filosóficas que, vamos dizer, tocam não fatos, não são tangíveis, mas são discutidos numa perspectiva racional. Aí tem, de um lado, Diógenes, o cão, o cara que estava ali buscando o homem de verdade, o que não se submete, o que pensa, o que reflete. E do outro lado, a objetivista maior, que é Ayn Rand, que você trouxe e conseguiu difundir, Traduziu. muito com a ajuda de Lara Nesteruk. Fez o nosso livro virar best-seller nacional. Que legal. Que acreditou muito, que acredita muito nas ideias dessa mulher, que você mesmo já disse, você não concorda em tudo com ela. Eu não concordo em tudo nem comigo. Né? Acho que a gente precisa ficar nessa... Porque você quer ser Diógenes, o cara que A gente reflete. tem que ficar... Eu acho que a tensão da pesquisa, a tensão da investigação, ela faz muito bem. Tira você de uma condição de letargia intelectual. Eu tenho muito medo de pessoas confortáveis com suas ideias, que não refletem, que não pensam. Eu morro de pessoa fundamentalista abraçada a um único livro. Sabe? Aquela pessoa assim, no livro tal diz isso, logo é verdade. Eu corro dessa gente. Mas Ayn Rand fala que A igual a A. A igual a A. Os fatos são os fatos. A realidade é a realidade. E a melhor forma de compreender a realidade, a melhor faculdade que você tem à disposição para entender a realidade, não são as emoções, não são seus caprichos, não é imaginar que existe um fantasma no céu olhando por você, mas é a razão. A razão para Ayn Rand é um absoluto no sentido de a faculdade correta para entender os fatos da realidade. Então, mas tem que ter disposição. Cara, é uma das coisas mais difíceis que tem para fazer. Exatamente, porque você tem que se abster de suas emoções, você tem que abster... Não tem. Você não tem que se abster das suas emoções. O que você não pode fazer é colocá-las como protagonistas para tomar decisões e analisar a realidade. Faz analogia pra gente da carruagem? Faço. É uma analogia platônica que casa bem. A Ayn Rand não gostava muito de Platão, porque ela leu mal Platão. A Ayn Rand leu muito mal alguns antigos. Mas é basicamente o seguinte, Platão vai dizer que a alma é como se fosse uma carruagem conduzida por 2 cavalos, uma auriga e 2 cavalos. E essa é a metáfora da alma, a imagem da alma. Os cavalos, um é o concupiscível, é o amante das coisas materiais, do comércio, compra, venda, vai comprar sua calça, sua blusa, o apreço que a gente tem por essas coisas. O outro é o irascível, é o da ira, é o do descontrole, que muitas vezes é útil. Às vezes, numa batalha, o ódio é importante, claro. Você tem que... Mas essas coisas não podem estar no controle. Quem tem que estar no controle? O auriga, a razão. A razão tem que controlar. Porque é inevitável você se frustrar na busca pela razão. Sim! Esse é o ponto. E as pessoas não querem se frustrar. Elas são conduzidas pela ira, pelas paixões, pelas emoções, e aonde enfiam os pés pelas mãos. Ou pelo materialismo, puro e simples. Ou pelo materialismo. Pelo o cara belo, passa a vida inteira pensando em enriquecer. E o resto, e uma vida, tanto quanto nós sabemos, que acaba dali a pouco.
Porque dói, é um processo que dói. Então você tem que entrar num sistema quase que patológico de existência, que é um Isso. foco único, porque você não quer nem pensar em outra coisa. Você não quer nem pensar em outra realidade. Foi aquele rapaz, né? Faz alguns dias a gente colocou um Reels no nosso Instagram sobre a polêmica da PEC das praias, em que eu dizia, Cecília também, não existe privatização nenhuma Não tem. do que já não é privatizado. É mudar pouco, é uma política até liberal, porque o objetivo dela é que existam menos impostos. Isto posto, veio o senhor lá e comentou assim, tem que cobrar mesmo, como é que é? Viva o Lula, e Olha que doideira. viva o Congresso. É. E aí eu falei, mas senhor, não é contra o que o senhor defende, sabe? Do que o senhor tá falando? Aí ele respondeu, foda-se, viva o Lula. É isso. Quer dizer, o mínimo convite à reflexão, A reflexão, a se o pensar. resultado dessa reflexão vai ser perceber que talvez painho não seja tão painho assim, O cara não quer saber. ele não quer Você saber. tá falando de comentário de corte, essas coisas, e por isso que eu falo que eu sou muito cético em relação à evolução nossa enquanto sociedade. Frequentemente acontece isso. Outro dia eu postaram um corte de podcast e alguém comentou assim, era um corte de 15 segundos de podcast, eu fazendo uma crítica qualquer. O cara falou assim, eu sou muito cético em relação a quem faz crítica, mas não apresenta soluções. Aí cara, com o máximo da educação, fulano, bom dia, eu o convido a assistir ao episódio completo, ao É o que eu ler, mais faço. o convido a ler os livros que eu publico, as palestras que estão disponíveis no YouTube, Pra as ver aulas se que eu dou, não não sei o quê. apresento Mas aí dá soluções. trabalho. Me respondeu xingando. É claro, dá muito Me trabalho. respondeu xingando. Dá Eu fui muito com educação, falando assim, cara, não, tudo bem, eu entendo a sua crítica. Vamos assim, mas tá aí, tá disponível. Não, não quero saber, porque aí já sai do meu universo de conforto. Isso. Então, vou dado ter que que a buscar. gente já trouxe essas duas figuras, Ayn Rand e Diógenes, vamos ao nosso primeiro isso ou aquilo, você tem que escolher um. É, tá bom. Tipo A igual a A. Tá? Tem que escolher um. Tá bom. Ayn Rand ou Diógenes? Diógenes. Por quê? Uou! Os antigos entenderam a ideia da filosofia, a ideia da existência humana como ninguém mais, os antigos gregos, como ninguém mais. Não existe nada depois de Aristóteles que tenha sido feito que se configure uma absoluta originalidade. Então, assim, Ayn Rand, ela tem uma característica que é o modo como ela expõe chega mais às pessoas. Até pela proximidade histórica. Rand morreu agora nos anos 80. Sim. Agora, quando eu vou com um pouco mais de cuidado investigar o mundo clássico grego, já estava lá. Já está. Tanto que o único filósofo que ela diz que a influenciou foi Aristóteles. Ela fala assim, o único filósofo que influenciou minha obra foi Aristóteles. Então, porque já está lá. Diógenes é a representação de tudo que eu acredito no exercício da filosofia. Você quebrar cadeias do senso comum, Uhum, os achismos. Você sabe que eu tirei do meu vocabulário a palavra acreditar. uhum. Você não me vê falando assim, eu acredito que, a não ser por um lapso de... Porque acreditar pra mim não serve. Acreditar Você pra quer mim entender. é um primitivismo da condição humana. Ou eu sei, ou eu não sei. E quando eu não sei, eu digo simplesmente, não sei. Ontem me perguntaram no O que meus é muito stories. difícil também de Pô, acontecer. Mas a gente fica bom no que treina, Gabriel. Sim, sim. A gente fica bom no que treina. Como é que eu me torno um bom leitor? Lendo. Não tem um método. Lendo. Que aí você vai descobrir as vicissitudes tuas como leitor. Como é que eu fico bom motorista? Dirigindo, cara. Uhum. Você tem que ir pra rua, tem que dirigir. Então, quando você se dispõe a fazer isso, esse exercício de crítica que assusta as pessoas, eu falo assim, Machuca. a minha posição é de dizer que a democracia é um lixo. Oh, E eu tenho fatos para apresentar. Isso assusta as pessoas, mas pelo menos, peraí, o que esse cara tá falando? Por que ele acha que é? Quais são as razões? Mas aí você tá querendo isso de um povo que é ignorante. na Mas sua na maioria. verdade, eu nem tô querendo isso desse povo. Mas se eu levo uma ou duas almas comigo, isso. Tá. porque eu sei de um poder limitado que eu tenho nesse sentido, mas só que ali são mais 2, mais 3, Claro. mais um que tá lendo um livro. Outro dia, o meu livro sobre Ayn Rand estava na lista dos 20 mais vendidos em todas as categorias, Que legal. por força da Lara. Ela Sim. anunciou no store, ela falou, vocês são loucos, vocês não comprarem nesse preço e tal. Pá, explodiu. Um dos livros de economia mais vendidos no Brasil, As 6 Lições do Mises. É. Então,
Não é pra ser esperançoso idiota. É pra falar assim, tem uma coisa que acontece. Dá pra mudar uma coisinha ou outra. Dá pra mudar Tem uma uma coisinha ou marolinha. outra. Tem uma marolinha. Ô, Denis, quero falar com você sobre... Você falou isso bem no iniciozinho da nossa entrevista. Foi um dos milhões de pontos que eu gostaria de ter puxado para a segunda pergunta. Agora, 1 hora depois, sei lá quanto tempo de entrevista, eu vou conseguir fazer. Que é sobre o esvaziamento do significado das palavras. Sim. Recentemente, pegando aqui no contexto brasileiro, tá? A gente teve lá em 2016 o absoluto esvaziamento da palavra golpe. Sim. Hoje em dia não se sabe mais o que é golpe e o que não é, por conta daquilo que aconteceu com o impeachment da ex-presidente Dilma. Depois disso, com a ascensão do bolsonarismo, você tem a crença por parte da sociedade que pelo menos 54% do eleitorado brasileiro é fascista, o que é uma mentira deslavada, Total. é um absurdo e é uma ignorância conceitual. E agora a gente está vendo com a guerra de Israel com o Hamas um esvaziamento absoluto também do significado da palavra sionismo, Sim. né? Que sionismo nada mais é, na essência, do que você compreender e aceitar que o povo judeu tem direito à autodeterminação de um povo, de uma nação. Então eu até falei no último programa de sexta-feira, eu falei, tem uma surpresa para você, amigo. Se você é a favor da solução de 2 estados, você é sionista e não sabe. Porque você defende a existência do Estado judeu Sim. em coexistência com o Estado palestino, mas você ainda defende a existência do espaço do Estado judeu. Qual é a consequência disso na vida das pessoas? Do esvaziamento do significado das palavras. Sabe? É meio Gramsci isso também, né? Isso faz parte de um exercício de dominação de mentalidades. O Hayek, que foi esse prêmio Nobel de Economia que eu citei há pouco, ele chama isso de weasel words, que são as palavras doninhas. A doninha é aquele bichinho, parece um esquilinho, que ele suga a substância do ovo e deixa só a casca. E aí a mamãe passarinha fica lá chocando ovo vazio. só a casca. Então, e a palavra é o universo do erro. Se você manipula bem as palavras, você manipula bem a mentalidade, você manipula bem o modo como as pessoas vão pensar. É o famoso, você consegue dizer uma série de verdades dizendo um monte de mentiras. Claro. Veja que na distopia 1984, quando George Orwell vai falar da nova língua, ele vai dizer, a nova língua é a única língua existente que diminui com o tempo, com o passar do tempo. Por quê? A expressão linguística de um povo está relacionada ao grau de complexidade pelo qual esse povo lê a realidade. Então, por exemplo, aqui dentro desse estúdio tem diversos tons de preto. Tá. Se eu tenho uma linguagem muito elaborada, eu consigo dizer os diversos tons de preto. Se a minha linguagem é rústica, pouco acabada, eu falo preto. Para todos os tons de preto que tem aqui dentro. Então eu vou esvaziando a minha capacidade de dizer a realidade. Para quem manda, não tem nada melhor e mais eficiente do que um povo que pensa em termos de preto e branco, sem nuance. Preto e branco, sem nuance. Sem a complexidade linguística. Então você precisa esvaziar as palavras e significados. Você começa a dizer, esse cara é fascista, aquele é fascista. Para um povo que não pensa pela própria cabeça, começa a repetir isso e começa a ecoar em grupos e fala assim, pô, se todo mundo está dizendo, isso deve fazer algum sentido. E tanto não pensa que hoje nós temos um vice-presidente da República que 4 anos atrás era um fascista. Claro, é isso. Um fascista ladrão de merenda. E hoje é o tio Alckmin, o tio Geraldo das redes. E é tão fácil lidar com isso, a relação, por exemplo, só para citar aqui um exemplo, a relação Bolsonaro-Moro. Eu me lembro uma época que era assim, mudava por semana. Então, assim, tava próximo, é um grande herói, não sei o quê. Saiu, já é esquerdista, já é não sei o quê. Agora, não, voltou, agora volta a elogiar. Então fica uma massa de gente em curral, esperando a ordem do rei de como deve dizer, como deve proceder, etc. Por quê? Porque exatamente quando você diz assim, o que é ser um liberal? Ser liberal é ser de direita? Não. Ser liberal é defender liberdades individuais, propriedade privada. O valor da propriedade privada é um valor absoluto para nós. Defender a vida. Mas você tem a cobra e o lema do libertarianismo aí na sua pele. Eu tenho do Don't Tread on Me, do Não Pise em Mim. Que é a bandeira libertária, Porque né? eu sou um radical defensor da liberdade. Tá.
Para mim, os problemas que a liberdade traz vão ser resolvidos com mais liberdade. E aproveitando então que a gente falou de liberdade, não tô deixando a Cecília falar que eu tô Vai, tão vai. envolvido Mas você sabe que nessa aí, conversa. por que É que eu já tô um pouco mais acostumada exatamente. Aristóteles cria a lógica no mundo antigo exatamente para combater as falácias desse uso flexível das palavras. Cara. É uma loucura isso. Então, domine as palavras, domine o conteúdo das palavras, sem que as pessoas saibam exatamente o que elas estão dizendo. Vai lá nas universidades americanas que eles estão lá, porque os sionistas... Você já viu os caras entrevistando? Vários. Nossa. É maravilhoso. O que você tá defendendo? Não sabe. É isso, do Rio ao Mar, não sei o quê. Você estava falando do libertarianismo, Denis, tem muita treta interna aí entre os libertários, né? Tem, treta interna até em campeonato de desfile de cachorro. É isso, mas assim, por exemplo, para uma figura como Paulo Cogos, sim. O Rafael Lima do Ideias Radicais não é libertário. Ou não é libertário o suficiente. Mas então, no que se precisa acreditar para ser um libertário? Em andar de tanque na Avenida Paulista? Não, cara, não. Porque o debate ficou resumido a essas coisas. E existe limite para a liberdade individual? Isso é outra coisa importante. Porque quando você fala libertário, as pessoas entendem como algo... Anárquico, Você, né? Anárquico. Sim. Pronto, você é livre para fazer tudo. Não. Você não é livre para usar a sua liberdade a ponto de impedir o outro de usufruir da sua liberdade. Certo. É isso. É a regra de ouro que estabelecida desde o mundo antigo. Uhum. Eu posso fazer tudo, desde que esse tudo que eu posso fazer não impeça o outro, não seja um limite. Então não é, eu posso fazer tudo, então eu vou tomar as suas coisas. Não. No libertarianismo, a base é a propriedade privada. E a primeira propriedade privada é o meu corpo. O que acontece hoje num estado como o brasileiro? A gente começou falando que mais de 150 e tantos dias por ano a gente trabalha para pagar impostos. Isso é a prova fática de que você não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Você já nasce no Brasil, agora a dívida aumentou, você já nasce, pelo simples fato de nascer no Brasil, com um boleto de R$33 mil, que é a dívida pública dividida por 200 e tantos milhões que nós somos, você já nasce com isso. E já é prova de que você não tem autonomia sobre a sua propriedade. A nossa Constituição, que é um lixo absoluto, a nossa Constituição é uma lista telefônica das mais absurdas. Não, a Constituição brasileira, quer dizer, não era para ser levada a sério. Aquilo lá, como diz o Roberto Campos disse, quando estava sendo votado, ele falava para o Ulisses Guimarães: Doutor Ulisses, não é assim que se vota uma Constituição. Uma Constituição é uma carta de princípios que deve dizer essencialmente o que o Estado não pode fazer com o indivíduo. A nossa é uma lista telefônica desse tamanho. Que determina tudo que o Estado deve fazer para o indivíduo. E é muito simples. Quando você coloca tudo aquilo lá, se um promotor de justiça fosse dar voz de prisão para todo mundo que não obedece à Constituição no Brasil, estava todo mundo preso. Porque são tantos direitos e ninguém viu quem pagaria por isso. Então, quer dizer, nós somos submetidos a um corpo jurídico, a um corpo eu queria dizer, a nossa Constituição fala de uso social da propriedade privada. Gente, uso social da propriedade privada é você falar assim: o Estado tem interesse no seu celular. A partir de agora ele não é mais seu. Isso é soviético. É de memória soviética. Uso social da propriedade. É minha. Mas aí podem argumentar, não, mas você tá radicalizando, porque a ideia é que o espaço vazio seja ocupado por uma pessoa que não pode. Né? O melhor uso social da propriedade privada é o uso que o seu dono determina. Certo. Entende? Porque dali ele pode oferecer mais empregos ou não. Se ele achar que não deve, ele vai deixar aquilo lá parado. E você não tem o direito de invadir aquilo. Assim como eu não teria o direito de invadir a sua vida e tomar o seu carro, tomar as suas coisas, porque o seu carro está parado. A analogia do olho, eu acho que ela toca muito as pessoas, porque ela é perfeita. Se você tem uma pessoa que não enxerga nada, e você tem uma outra pessoa que tem os dois olhos perfeitos, você acha plausível arrancar um olho dessa pessoa e dar para que não enxerga nada? Isso as pessoas se sentiriam profundamente violentadas. Não! Mas esse aqui não enxerga nada. Essa é uma analogia da Ayn Rand, que viveu na pele a ascensão do regime comunista, da Revolução Bolchevique,
O que aconteceu com ela? O pai dela tinha uma farmácia, no segundo andar eles moravam, chegou o Estado Soviético um dia e falou assim, agora esse apartamento não é mais de vocês. Saiam todos. Esse apartamento, não, podem ficar, mas o funcionário da farmácia vai morar aqui, o outro fulano vai morar aqui, o outro cicrano vai morar aqui, vai morar todo mundo aí. O que Stalin fez em Holodomor? A Ucrânia é o grande celeiro da Rússia. Vamos transformar Os no caras, grande não, mas vocês cemitério. não podem vir aqui tirar o meu sustento. É o grande celeiro porque a gente recebe por isso. Se você me obriga a produzir e eu não sou devidamente pago por isso, eu paro de produzir. Foi o que eles fizeram. Ah, é? Então a gente sufoca vocês. Milhões e milhões e milhões de mortos. Sim. Tudo pelo bem da causa. Tudo pelo bem da causa. Para bicho. beneficiar tanto. É o regime, o Estado. Tudo Não, mas estão bem. matando milhões de pessoas. Não, mas a ideia é a gente vai dar uma lição para salvar não sei quantos milhões. Essa visão utilitarista é muito perigosa. Mas você não é, um defensor do anarquismo. Você defende um Estado mínimo. Na sua visão, o que esse Estado mínimo deve garantir? Eu não sou um defensor do anarquismo no sentido de... As pessoas pensam em anarquismo no sentido vulgar. Sim, tu faz o que quiser. Não é isso. Eu acho que a sociedade se encontra nas suas soluções, especialmente quando o Estado se afasta. Já visto o Rio Grande do Sul, né? É isso. É isso. As pessoas se encontram, as pessoas se resolvem. Uma das poucas pontes que ficaram de pé lá foi a ponte que os caras fizeram por conta própria, num valor Sim. muito reduzido Sim. e tudo. Quando você está usando o seu próprio dinheiro, está vasculhando o modo como o seu dinheiro está sendo usado, o brasileiro médio, ele nem sabe quanto de imposto ele paga. Não. Então aquilo para ele É uma um vez negócio por meio- ano ali o negócio. Se ele soubesse... Não, e é uma vez por ano e você ainda recebe restituição. Eu É acho que isso é um pulo O brasileiro do gato muito acredita em safo. 13º salário. Isso. Acredita. Ele acha que tem um cofre em Brasília que fica produzindo dinheiro durante o ano, então você fica aguando. Aí, em dezembro, alguém vai lá, tira aquele tanto e joga na mão dele. Ele não sabe que isso já foi tirado dele durante o ano e está sendo devolvido sem correção. Claro. Mas o que o Estado precisa garantir para ser um Estado mínimo, então? Olha, esse é um grande debate entre o mundo liberal e libertário. Uns vão ser, por exemplo, minarquistas. Os Aham. minarquistas eles vão dizer que o Estado deve garantir só força policial e forças armadas. Força policial doméstica, polícia Uhum. e forças que vão defender fronteiras. Que isso não deveria estar na mão da iniciativa privada, por quê? Em última instância, qualquer um que chega com um pouco mais de dinheiro paga o mercenário e você está sem defesa. Então que isso deveria haver uma identidade nacional conduzindo esse processo. O resto todo pode ser jogado nas mãos da iniciativa privada. Eu sou muito próximo dessa posição. Tá. Sou muito próximo dessa posição. Então, segurança pública para você é algo que tem que Que estar... que deve estar na mão de uma estrutura, por assim dizer, estatal. Mas não é muito utopia você pensar nisso? Hoje é total. Considerando ainda mais uma sociedade como a nossa. Não, hoje é o ápice da impossibilidade. Tá, Total. tá. Eu defendo isso quanto ideia. Entendi. Mas a minha grande preocupação hoje seria reduzir os 155 dias de imposto para 150. As minhas aspirações são muito modestas, assim. É ter uma escola que coloque lá uma liçãozinha sobre um pensador liberal Aham. durante a formação dos meninos. Não muda assim. Não muda, não tem processo revolucionário, não tem nada. Mesmo porque um processo revolucionário no Brasil, quem seria o algoz do processo revolucionário? Quem vai promover o processo revolucionário? Você tá louco, é só gente doida. Mas estrutura também, imagino, que você pensa em Sim. enxugar a estrutura, porque a gente estava falando também no Rivo News recentemente que a Índia, que é uma nação com 1 bilhão de pessoas, tem só 150 deputados a mais do que a gente. É. Né? Então, Brasil, assim, não, Brasil, quando as pessoas falam assim, não, políticas transitórias, não existe isso. Não no existe. Brasil, então. Anda em Brasília, morei em Brasília um tempo. Brasília é a cidade dos anexos. Uhum. Anexos de Uhum. prédios públicos. Uhum. Sei lá, o Ministério fulano de tal, aí ele tem 15 anexos. Isso. Aí o Ministério fulano de tal. Sabe, o MEC, ele só perde em quantidade de gente para as Forças Armadas. O MEC tem um contingente de 300 mil pessoas. Aí as pessoas falam assim, Nossa. olha, 300 mil pessoas estão dentro do guarda-chuva do MEC. Aí você pega as pessoas falando assim, temos que chancelar a educação brasileira. Um curso foi chancelado pelo MEC. Chancelado pela tragédia.
Quer dizer, por que o padrão de qualidade MEC? Tem faculdades É que isso. comemoram. Isso. Nota tanto no MEC. Eu não faria. Eu acho que isso depõe contra a instituição. E normalmente as privadas Depois não muda se a justiça. vangloriam. As privadas de qualidade, nas Unisquinas se vangloriam disso. Mas meio que todo mundo quer as estrelinhas estatais, etc, etc. Sim. Mas quando você olha para a educação que nós temos, olha pelos resultados, gente. Tá, mas aí você tem, por exemplo, a questão do esporte no Brasil. Você foi nadador, Fui nadador. foi atleta, foi Fui. campeão do mundo na sua categoria. Foram quantos anos, Denis? Nadando. Meu pai me jogou na piscina pela primeira vez com Um ano. 5 anos. Ele me jogou. Me jogou, eu tinha 6 meses. Você acredita Com que ele ano me de jogou? idade e falou, vai, nada. Ele me jogou e me deixou afogando. Por isso que eu tenho algum problema. Entendi. Entendeu? Tem. Tá Aí, Agora é a hora, gente. pessoal. Agora é a hora de vocês aproveitarem. tem ausência de oxigênio no cérebro. Isso. Ele me deixou por 1 minuto, porque meu pai já era nadador. Aham. Meu pai foi um nadador de qualidade. E ali pelos 5, 6 anos eu comecei a nadar. E aí E foi... aí eles viram algum potencial, me tiraram. Eu nasci numa cidade, eu nasci na Grécia, em Atenas. Aí fui levado- migrou pra Araguari. Araguari, interior de Minas Gerais, me levaram à força. Não, Araguaríconos. 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 Aí eu fiquei em Araguari uns anos, e eles viram algum potencial, me levaram para um centro maior, que era o Uberlândia ali do lado. E depois eu fui nadar no Minas Tênis em Belo Horizonte, fui para a seleção brasileira. Então, assim, eu tive um percurso aí, Cecília, de uns... Eu nadei até os 21 Opa. anos, mais ou menos. Coisa 20 pra anos, caramba. por aí. Apesar da gente ter muitos atletas, o Brasil está muito longe de ser uma potência de esporte. A gente pode pegar, sei lá, o número de medalhas olímpicas como um parâmetro. Sim. Tem muita gente que associa essa nossa deficiência no campo do esporte à falta de incentivo público, Investimento. de investimento estatal. O problema do esporte é o problema da educação. Investe-se no lugar errado. Você não tem que se preocupar em investir no resultado já realizado, já bem encaminhado. Mas você tem que buscar as pontas. Certo. É a Caixa As Econômica escolas. patrocinar a Marta e não uma isso, escolinha. você tem- de- a escola é dali que vai Certo. sair. Os russos fizeram, acho que em 92, um ciclo olímpico absurdo. Se tem exemplo de sucesso esportivo, né, nesse Não, mundo. assim, e na época ainda nem tava com negócio de doping, nem Aham. nada, os caras eram super testados. Mas o que eles fizeram? Eles meteram clubes com 8 piscinas, 4 piscinas, 2 piscinas, 1 piscina. Iam filtrando essa galera em termos de potencial e capacidade. No final de um ciclo olímpico, você tinha uma piscina cheia de potenciais vencedores de Olimpíadas. Uhum. Então coloca-se muito dinheiro na coisa errada. Universidade, mesma coisa. Os caras enfiam dinheiro em universidade e quanto mais dinheiro eles põem em universidade, quanto pior elas são. Nossa, eu tive um resultado péssimo. Falta dinheiro. Põe mais dinheiro. Quer dizer, quem faz isso? Só a Aham. coisa pública faz isso. Aham. Põe dinheiro só no que não funciona. Mas a explicação é que o governo federal não tem ingerência na educação básica e fundamental, Denis. É isso. Não é interesse político, não, imagina. Entendeu? A desculpa é sempre. Não, mas é porque tá na mão do Estado. Não, mas é porque tá na mão do município. Então você não pode ficar falando de universidade, comparando com. Tem sempre uma explicação. O Tem, problema é que tá tem. ruim em todas as esferas, né? Exatamente. E não falta dinheiro, tá? Gente, não falta Não dinheiro. falta Não, ainda dinheiro. mais pro MEC. Falta gestão do dinheiro. Infelizmente, eu tenho que falar isso, não falta dinheiro. Eu me lembro que há poucos, hoje já tem uns 3 anos que eu disse isso pela primeira vez, que há 3 anos atrás, havia 10 anos, havia se duplicado o valor de repasse de verba para as universidades públicas. E os nossos resultados continuam ruins. Então, a Você USP, tem- a Universidade de São Paulo, chegou uma época que tinha o seu orçamento 101% comprometido com folha de pessoal. É muito surreal. Não existe. É igual o governo. 101%. É a O gente governo pagando consegue ser ainda aposentado e mais pagando. É isso. Contido, por mais louco que isso possa E aí o que parecer, acontece? Os né? caras fazem rankings, aí fala assim, porque é uma das melhores Olha os critérios dos rankings. Não, ninguém olha. A gente só Ninguém olha o ranking. olha. Sim. Ninguém olha. A Você gente tem olha o gente aí que paga de intelectual, fala assim, nossa, porque é uma das melhores... Olha os critérios dos rankings. Você só pode dar valor a um ranking dependendo do critério que ele usa. Faz todo sentido. Óbvio. Aí você olha lá e fala assim... Eu admito, eu nunca olhei o critério de um Ninguém ranking. olha, Cecília. Ninguém olha. Só fala assim, está entre as melhores. Entre as 100 melhores. Primeiro que é uma vergonha você ter uma universidade Brasil. entre as 100 melhores. De qualquer ranking. Claro. Mas aí você vai ao ranking dessa universidade e fala,
desse... Deixa eu ver, o que vocês olham? Repercussão em mídias sociais é critério. Número de curtidas, basicamente. Você tem lá Caraca, posts, cara. etc. A parte de pesquisa é uma pequena porcentagem desse Deve negócio. ter investimento público como critério. Com certeza. Porque aí, né, Com certeza. isso ajuda a dar uma elevada. Então, quando você vai olhar a colcha de retalhos, que é um ranking desse, você fala, cara, não era pra gente estar nem nessa posição. Nem nessa posição. Tanto que os melhores estão indo embora. O tempo inteiro os melhores estão indo embora. E aí temos um Denis que é rock and roll, Harleiro. harleiro, chegaremos motoqueiraço. Aliás, seu Edir era motoqueiraço. Minha família toda, Xavier. Ah, é? Todo mundo? Todo mundo motociclista, todo mundo piloto de ultraleve, apaixonado por avião. Eu quase passei em prova para ser piloto de caça na Epicar. Que legal. A gente é apaixonado por coisas de motor, caça, avião, moto. E aí ia virar mais um E aí, mamador das tetas do do governo governo. aeronáutica. Aí você junta esse cara... Nossa, você não pode me colocar num caça armado. Nunca! Nunca, não faça isso. Ah lá, tá vendo? Não passa no isso, psicotécnico. isso, Não passa no Imagina ele psicotécnico. ali lá em Brasília, assim, passando no meio do Congresso Nacional. Não. Então, aí é porque assim, ó, é o tal negócio de botar em caixinhas. As pessoas vão olhar e não vão entender como é que você, o cara da moto, vai falar de filosofia e de pensamento e vai chorar à noite pensando por que os gregos ainda não vivem entre... Porque ele chora, Denis chora. E isso gera uma série de idiosincrasias, né? Sim. Essa necessidade das pessoas colocarem caixinhas. Eu fiz faculdade com o Vidal, nosso diretor, para todos vocês que já sabem disso. Que usa Armani. Que usa Armani. Por favor. Nosso diretor maravilhoso, fashionista. E nós tínhamos um colega que tinha muita dificuldade de me encaixar numa dessas caixinhas. Sim. E um dia ele criou a categoria de liberal progressista. Liberal progressista. É interessante, É um liberal né? peronomútil. Ou progressista peronomútil também, Ou né? isso. Não E sei. aí, nessa dificuldade, surgem figuras que você apoiou, que você veio à frente falar como Milei. Ixi, mas eu fui um apoiador. As minhas posições são sempre muito reticentes. Pois Contido, né? Mas Muito é reticentes. isso, é o apoiador, tô falando... olha pro Brasil, você é um apoiador do Milei no Brasil. Não é? Eu acho que é forte falar que eu sou um apoiador do Tá. Milei no Brasil. Eu concordo com algumas das posições e das ideias do Milei. Mas ele ouve o cachorro no céu. Mas ele é louco por outros lados. Afuera! Tanto quando ele venceu, juntou uma comissão de liberais brasileiros, foram acompanhar na Argentina, Isso. os caras muito entusiasmados. Eu não compartilho desse entusiasmo. Aham. Tá. Eu sou muito cético com relação à Aham. política. Eu acho que a melhor política é aquela que se afasta da vida do sujeito. Então esse cara que pega a motosserra, esse tipo de populismo, Isso. entendeu? Eu não gosto dessas coisas, eu acho que passa uma mensagem ruim. Agora, por outro lado, eu entendo que se você quiser realmente chegar ao poder num país da América Latina, você vai ter que fazer um joguinho desse em algum momento. Não tem jeito, É né? difícil, porque é o problema da democracia. Você tem que conquistar o voto desse cara que é latrinoso. Então você vai ter que meio que falar a linguagem dele. Você vai ter que meio que fazer essa volta do populismo e tudo, que é a crítica que os gregos sempre fizeram à democracia. A democracia atrai o demagogo. Claro. Demos as regiões da cidade, goguia condução. Você precisa conduzir essa gente. E tá todo mundo olhando. Eu me identifico. Então o melhor gogó vence. É claro. O Gogo. É claro. Do O melhor Demagogo. do gogo... é demagogó. Demagogó. Puta, essa foi foda. É. Essa daí realmente Né? foi triste. Você tinha um presidente até recentemente que, assim, os caras elogiavam porque falava merda. E falava assim, isso é autêntico e não sei o quê. Não, é só burrice mesmo. Sim. Pra um país que funciona, você tem que dar o nome que as coisas têm. Aquele argumento, né, de que não, o Bolsonaro, ele transmite o espírito do cidadão médio brasileiro.
Que horror! É isso, né? Como é que a gente tem orgulho de dizer Exatamente, isso? que o presidente representa o médio, o brasileiro médio. Não, e aquele presidente, que fosse esse também. isso. A Mas, nossa assim, história presidencial não é exatamente o motivo de não, orgulho. exatamente, mas nós não estamos Nenhum falando de um lugar. grande intelectual público que, né, É ele isso. representa aí o pensamento brasileiro. Não, Não, Não. aquelas imagens Tio comendo, chucro, caindo horroroso. comida, não sei o que e tal. Isso. Chegou ao ponto tão radical da própria assessoria tirar os vídeos do ar. Falar assim, não, isso aqui Sim. tá exagerado. Não sei se vocês se lembram disso. Sim. Caindo farofa e tal. Até pra Isso. imagem que a gente quer passar não é bom. Tá muito exagerado. Mas só que ele vai usar a camisa do time no Com as- encontro, Então, assim, com não- chinela. É isso. Nós temos os políticos que nós merecemos, tá? Isso daí é um fato. Nós temos. Ah, não, porque a nossa democracia, a representatividade não é correta, porque quase 80% da nossa casa legislativa foi levada a reboque dos campeões de voto. Tudo bem, mas até o modelo político que nós temos, nós aceitamos. é claro, desde o princípio. Nós Só que ninguém referendamos. conhece. Que ninguém sabe Você vai como é que falar de funciona. coeficiente eleitoral, as pessoas. Não, coeficiente eleitoral. coeficiente. Os caras não Aí, têm não. capacidade de entender isso. Você não sabe o que é? Você tá ouvindo agora? Vai no Google buscar o que é coeficiente eleitoral e não entenda. Porque tem isso. isso também, que é uma outra coisa que a Lara fala muito, né? Pô, somos todos adultos. O que tem de pessoas que chegam e perguntam coisas que poderiam ser facilmente resolvidas Mas no Google. preguiça. Mas nós somos Preguiça, adultos responsáveis. Então a gente tá tirando da média o seguinte: somos preguiçosos. Sim. E aí eu tô falando. Intelectualmente preguiçoso. Eu acho o Intelectualmente brasileiro preguiçoso. fisicamente muito disposto. Perfeito! Sim. Mas Porque quando a gente intelectualmente, fala uma de preguiça no Brasil, indigência imagina, o brasileiro Acorda acorda, às 5 da cedo, manhã, pega ônibus pega e tal. de mas, fato. Mas dá um livro em cima, Aí cansa. sofre. intelectualmente preguiçosos. Nós somos muito medíocres em termos intelectuais. Nós somos, isso para mim é o mais grave, nós somos cientificamente em quase 100% analfabetos. Tá? Isso é muito grave. O que é ser cientificamente analfabeto? Você lê qualquer artigozinho que trate de elementos científicos e transpor isso para sua vida cotidiana. Você não consegue fazer isso. Não. Então, nós somos muito limitados e nós deixamos chegar a esse ponto. Já foi um pouquinho melhor nesse sentido, de um certo esclarecimento intelectual. A gente poderia ter feito diferente. Quando fundaram o MEC, no discurso de abertura do MEC, eles falaram em controle de mentalidades. E desde então eles vão fazendo isso muito bem. O controle de mentalidades funciona muito bem. Moçada, vocês não conhecem ninguém mais cético do que eu. E sem constrangimento, né? Eu sou cético, eu sou racional até debaixo d'água. Eu não acredito em teorias da conspiração nem nada. Essa ideologização do sistema educacional brasileiro é uma realidade. Uhum. Tomou-se conta. Eu converso com pessoas o dia inteiro. Denis, eu tenho um projeto com um autor que defende liberdade, não sei o quê. Eu consigo entrar no mestrado em universidade pública? Não consegue. A não ser por acidente. Não consegue. Uma amiga teve que mudar toda a tese de mestrado dela. Isso é para todo lado. Não, doutorado. Perdão, não lembro. Porque ela Não fez sobre o Mr. K. Não Não, citava não. as pessoas certas. Não, porque ela era sobre. Ela estava falando sobre violência no parto e ela tinha que usar pessoas que parem, não Olha aí. mulheres. É isso. Não é possível. Sim. Não, mas a orientadora ela- mandou. Que Num isso? congresso, ela foi Sim. humilhada publicamente, ela teve que A mudar banca de avaliação do para projeto. ser aprovada. Sim. Senão não ia passar. Ela teve que escrever pessoas que parem. Eu já orientei aluno em me dá até- TCC e iniciação científica, autor liberal, e ele foi pedir uma bolsa. Bolsa de R$300 de iniciação científica, etc, etc. E ele mandou uma primeira vez, foi negado. Eu falei, agora nós vamos fazer do jeito certo, do jeito que eles querem. Enfiamos bibliografia marxista no negócio. Aprovado com louvor. É o meu eterno E você meme não- da é redação do isso. Enem, né? É que você não sente. A coisa vai vindo de uma forma que eu te falei. Você se sente doído ao ouvir a democracia não presta. Sim. Você não entende por quê. Você só sabe que isso não te... Não só deve não soa entende, bem. mas também não procura entender, né? Não. É, Porque porque cê- te machuca. Porque é emoção. Isso. E não Porque vem não da é razão. emoção. O brasileiro é um povo treinado para acreditar. É um povo que não é treinado para pensar. Isso é treino. Isso é adestramento. Nós somos treinados para aceitar as coisas como elas são. Isso é muito difícil. Não mexe com isso. Isso dá muito trabalho.
Mas para mudar o dicionário, os nossos trabalhos de escola eram cópias de enciclopédias, lembra Isso. disso? A A Barça. gente ia lá na biblioteca municipal, fazia cópias e tal. Então a gente não foi criado para usar ativamente o intelecto, mas bem utilizado. Porque não adianta, porque também o cara que é muito burro e é ativo, esse cara faz comete uma tragédia na história. Opa, poucas coisas são piores do que um burro com iniciativa. iniciativa. Burro com iniciativa Frase de é uma papai. tragédia. Então tem que tomar esse cuidado. Agora, é por isso que desde o mundo antigo isso está posto. Se você não mexe na paideia, que é o processo formativo como um todo, se você não mexe no mundo paidêutico, não vai mudar pela política. Já está todo mundo se pegando pelo próximo presidente da República. Sim. São os idiotas de sempre, lutando pelas bobagens de sempre. Você vai ser frustrado de novo. Não importa quem ganhe. Você vai sair frustrado de novo. Mas quem ousar pensar, criticar e analisar e denunciar, como meu pai, que você já conheceu, Sim. se ferra. Se ferra. Sempre. Por isso, você sabe que por isso que eu optei por não ter filho. Eu optei por não ter filho. Sim. Também por isso. Porque eu digo sempre, se eu tivesse um filho e o educasse como eu acho que deve se educar um filho, ele sofreria horrores. Muito. Aham. No Brasil, Não é muito. sofria Eu horrores. tomei uma correção da Duda, que eu fui falar índio, porque eu fui criada na época que se falava índio. Não tinha A dia Duda do olhou índio. no meu olho e falou, indígena. Indígena. E agora até o indígena já tá sendo questionado, porque é povos originários. Exatamente. Mas a Duda na hora olhou pra mim. Mas eu não vou discutir com uma menina de 7 anos isso agora. Tá irrespirável. Não tá na hora. Tá irrespirável. Até porque não só não tá na hora, como se ela adotar o que você explicar pra ela como verdade, Ela vai ela vai sofrer. sofrer na escola. Claro que vai Mas sofrer. muito. Vai sofrer horrores, vai sofrer no trabalho. Mas é isso. Eu no dia do índio eu usava cocar na escola. A gente Imagina sofreu. hoje. A gente sofreu no Claro. trabalho. A Claro. gente sofre fazendo isso aqui. Olha o que eu passo na vida acadêmica. A minha vida acadêmica hoje é uma farsa. Sim. Eu passava na porta da universidade na qual eu queria trabalhar, tem um letreiro azul bonito, assim, num muro de tijolinhos. Eu me emocionava com a possibilidade. Eu sou um cara frio. Eu me emocionava com a possibilidade de ser professor ali. Eu falava, gente, é o sonho. Nossa, porque vai dar pra fazer tanta coisa e tal, não sei o quê. Bastaram alguns poucos anos. E você já pensou em ir pra iniciativa privada? Não, eu já me mexo nesse sentido, né? Já estou me mexendo nesse sentido porque chegou um ponto de insatisfação tal que já não faz mais sentido. Eu já pensei em continuar para tentar. Sempre um ajuste aqui, outro ali. Mas tá tomado num grau. Desde que você ganhou uma personalidade pública maior, tá ficando Quando eu insustentável. tava, assim, quanto mais conhecido você fica, É essas o prego posições, que leva a martelada, aí vai né? ficando mais difícil, mais complicado. Às vezes você leva um livro para a sala de aula e já se armam contra aquela literatura porque te viram num post do Instagram. Claro. Sim. Não se dão o direito de ler o livro e entender que aquilo pode fazer um bem danado para eles. Mas é o que a gente recebe. Provavelmente receberemos nos posts dessa entrevista, como já recebemos em outra. Ah, vocês chamaram o Denis, não assisto mais nada. É Não isso. assisto mais nada. Mas a ponto. gente já convidou a Erika Hilton pra estar aqui. Cara, é muito E ela triste. não- Ainda não veio, mas Ainda não virá. veio. Tenho fé de que a A deputada gente virá. tenta. A gente tenta Que é o muito. quê? Conversar, ouvir as ideias, entender. Não, uma e eu forma não sou o diferente de Diogo pensar. Mainardi, né? Que recebe o Cacá e manda o Cacá tomar no cu. É isso, A gente não. discorda com educação. A gente Sim. conversa a gente lá quer no Beyond the conversar. Cave. a No mesma Beyond the Cave, coisa. você tá ouvindo, você não tá ali também pra ficar numa afronta direta. Sim. Não, Você a pode- gente não quer afrontar, a gente quer entender. A ideia É do o cara. pensar, é o filosofar a respeito de ideias. E o poder perguntar sem que a pessoa se sinta ofendida, né? É isso. Que é o Agora, perguntar. eu acho que tá acontecendo um movimento de uma certa reação ao wokeismo, ao politicamente Graças a correto. Deus. Então, as pessoas começam... Mas, de novo, meu medo é o pêndulo ir pra um lado muito radical. Também é um perigo. Que é a ausência da razão conduzindo Absoluta, como de a novo. auriga. Não pode. Né? A racionalidade ela serve para cortar essas arestas que se constituem defeitos, que são esses excessos. Né? O Aristóteles fala que a virtude é a mediania. A virtude está no justo meio. Uhum. E os excessos, a falta, o excesso são os defeitos. Mas que os devem excessos evitar. se destacam. E eles se encontram na ponta. Sempre. Então eles se encontram. É a teoria da ferradura.
Sim. Então, Sim. os excessos se Aqui no encontram, Brasil se a tornam gente muito chama de parecidos. bolsopetismo, que É é o uma coisa bolsopetismo. absolutamente real. É isso, é aquilo. É o cara radical, um vestindo vermelho, outro vestindo verde e amarelo. Sem pensar São em política. espelhos. Vou fazer isso ou aquilo. Vou fazer. Ih, lá Sem vai. pensar em política. Pensando pessoa. Dá para fazer um isso ou aquilo Lula ou Bolsonaro? Sem pensar em política, Sem pensar em política. São- Pessoa. igualmente boçais, ignorantes, apedeutas. Por isso que eu tô te perguntando se dá Apedeuta para é muito escolher bom. um. Como pessoas, não. Como pessoa, não. No lastro político, eu prefiro um tiro no ombro do que um tiro na cabeça. Qual que é qual? Eu prefiro um tiro no ombro, que é Bolsonaro. Certo. Mas entendam o quanto é difícil pra Não, mim claro. dizer isso. Claro, Tá. claro. É só porque é isso ou aquilo. É só Senão porque é você não isso ou aquilo. conseguiria Sim. responder. Não é que eu tenha nenhum orgulho em fazer esse comentário, Sim. não. Eu acho triste ter que dizer isso. Ah, mas eu respeito muito mais quem diz que... Honestamente. Não, e é isso. Eu Mas- voto Bolsonaro com dor no coração. É um Eu populista. entendo. É um populista da pior espécie. Olha o histórico político. 30 anos É só dizendo isso. que não era da política. Sempre votando com o PT. Sempre. E aí, Em pra- 100% das vezes. Nunca entendeu o que era liberalismo. Surfou uma onda no liberalismo. Trouxe Paulo Guedes, trouxe todo um discurso que a gente falou. Cara, o que eu mais gostava no Bolsonaro durante a campanha foi: eu não sei isso daí, fala com o Paulo Guedes, era É, Poço Piranga. Poço Eu não Piranga. sei isso daí, fala com o Moro que vai ser da segurança. Eu não sei isso daí. É isso. Agora, quando ele resolveu que queria saber, queria mandar, Aí. aí a coisa virou lá o. Virou o que virou. E aí, quando eu fazia as críticas públicas, não pode fazer isso, porque agora você é esquerdista. É, não. Porque Que agora você é vermelho. Você vai fazer a esquerda voltar. Você vai fazer o Lula voltar. Mas que é o que estamos dizendo agora, a cada Cara crítica do que você céu, faz a esse velho. governo insano. Você vai fazer é o Bolsonaro bizarro. voltar. Quer dizer, bom, A nós- direita voltar. Nós vimos no cancelamento do leilão de arroz o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, numa coletiva de imprensa, foi perguntado pelo que resta de imprensa ainda no Brasil sobre a falta de idoneidade dos vencedores do leilão de arroz, porque eu não sei se você Eu acompanhou, acompanhei. mas entre as empresas que ganharam tinha uma queijaria do Amapá, É. Uma uma sorveteria, acho que do Mato Grosso. Uhum. E aí a repórter pergunta: e a questão da idoneidade das empresas? E o Paulo Teixeira vira para ela e diz: isso não interessa. E aí ela, porque graças a Deus ainda existe um pouco de jornalismo nesse país, aí ela insiste: não, interessa sim, Se a ministro. idoneidade da Ao que empresa ele não... responde: não interessa, e já começa a falar de outras coisas. Uma postura absolutamente esperada de um ministro do Bolsonaro. Sim. Só que ninguém se dá conta disso. Que é Ninguém só uma bate outra com a face mesma da violência. mesma moeda. É o mesmo jeito de operar, é a ignorância com o jornalista e supor que toda uma sociedade é feita de idiota, Cara, porque eu- você responder não interessa por uma suspeita de corrupção, era pra você ser empichado Eu do acho, dia que uma, Exatamente. eu acho que uma das frases mais impactantes do Roberto Campos, Militei. que era que era um frasista de primeira, né? Sim. O Roberto Sim. Campos era um frasista de primeira. O Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Oh, Então, assim, nenhuma. é incrível Nenhuma. como que a gente teve tudo. O Bolsonaro, ele representava, para quem defende a liberdade, uma esperança, não por ele. Qualquer um que olhasse o passado do Por Bolsonaro. uma quebra de paradigma. Por uma quebra de paradigma e a possibilidade de ter um staff, ele teve a possibilidade de ter um staff técnico muito bom, muito bem azeitado, e jogou isso fora, cara. É. Eu fiquei muito chateado com isso. Eu me lembro de ter ido 2 vezes a convite ao Ministério da Educação, na época do Weintraub, que eu até hoje não sei porque exatamente me convidou, mas eu fui lá 2 vezes e numa delas eu levei um dossiê. Te convidou porque não entendeu o que você falava. Pode ser. É isso. Pode ser. Olha, eu levei dossiê. Eu me lembro que a época do professor Vélez, que é um respeitado estudioso da liberdade, mas não deveria ter aceitado aquele convite, porque uma coisa é administrar, Ele outra ficou coisa é quanto ser tempo? Um acadêmico. mês? 4 meses. 4 eu meses? É, tomou uma saraivada lá até daquela menina Tabata, É. tomou uma surra. Um negócio que um professor daquela categoria não precisava ter passado por não ter um perfil E administrativo. depois do Velhos, nós tivemos aqueles 4 dias de Decotelli, lembra? Decotelli. Que mentiu, Do currículo. Que mentiu o currículo. É o nível. E aí eu me lembro de falar assim, cara. Aí eu fui lá, entreguei o dossiê. Ele pegou o dossiê assim.
passou umas 2, 3... Não, isso aqui a gente já tá vendo tudo, mas e esse tanto de comunista que tem na universidade? Aí, cara, você olha pra aquilo... Os você fala, maconhistas. velho, não vai. Simplesmente não vai. Você é patriota? Não. Não tem nada. Eu sou um egoísta virtuoso. Eu acho que a pessoa tem que cuidar de si da melhor maneira possível. E quando ela tá bem, ela entrega os melhores resultados Mas para quem você tá já foi próximo a ela. patriota? Nunca fui dessa patriotada, dessa coisa. Não tem nada disso, Não, não. eu tô te perguntando porque tem uma foto, né, no seu Instagram lá, a bandeira mais linda que as suas. Não, mas isso foi só por questão estética mesmo. Foi só por questão estética. É. Porque senão vão pegar esse corte e falar assim, tá vendo? Ele disse que ele não é patriota, É mas olha aqui Minion. ele com a bandeira do Brasil. Não, me pegaram um dia e me deram uma camiseta do Olavo, pelo qual eu nutro algum respeito. Uhum. Por ter denunciado uma série de coisas quando eu ainda era espermatozoide. Tá. Né? Já dentro da universidade. Até teve uns caras aí, houve um cara agora progressista com uma certa voz na mídia falando Olavo tem razão no sentido que virou Sim, universidade sim. e tal, beleza. Então assim, a César o que é de César. Algumas coisas muito legais, outras uma viagem completa. E me deram uma camiseta, Olavo tem razão. E os meninos, vamos fazer uma foto? Vamos. Virei olavista. Acabou. Pronto. Virei olavista. O mundo das redes sociais se abre muito pra esse Então, tipo de dado coisa, que né? você não é patriota, isso ou aquilo, Metallica ou Sepultura? Metallica, com certeza. Eu trago na And Nothing Else Matters. Ah lá. Nossa, Metallica é incomparável pra mim. Então, Denis, você já revelou aqui pra gente que você é um harleiro, Adoro. né? Adoro. Mas os estoicos defendiam uma indiferença em relação aos bens materiais. Mas não um desprezo. Não é um desprezo pelos bens materiais, mas usá-los com parcimônia. Tá, você quer dizer que você sobreviveria sem Harley, mas É você isso. gosta de usá-la. É isso. Eu tenho o direito Enquanto de eu usar. posso ter a Harley, mantê-la, não faço mal a ninguém e a uso sabendo que amanhã não pode não estar mais ali e que eu não sou uma Harley, porque tem gente que acha que a pessoa ela se identifica com aquilo que ela tem. É uma extensão. Tá. né? Cara, eu tive um professor de filosofia medieval que eu achava maravilhoso. Ele chegava com o carro dele era sempre acidentado com alguma coisa. Um dia ele chegou com a frente toda arrebentada, mas o carro ainda andava. E um aluno falou, professor, o senhor não vai arrumar esse carro? Ele falou, eu não sou esse carro. Acho essa uma resposta maravilhosa. Sim. Eu não sou o carro. Sim. As pessoas passaram a ser o que elas têm. E uma das grandes lições do estoicismo é que você não é o que você tem, porque tudo pode ser tomado. Até muito facilmente você pode perder todas as coisas. Inclusive a sua vida. Então você não deve se levar assim tão a sério, com base só no que você porta, né? Essa é a vida do verdadeiro filósofo, né? Ele é. Então, Ele é pelo que ele é capaz de pensar, pelo que ele é capaz de dizer, pela sua inteligência, porque isso ninguém tira dele a não ser o fim da vida. Agora o resto então não tem relação entre riqueza material e felicidade verdadeira. não tem. Não tem. Tem gente muito... Até a Lara fez um podcast sobre isso. Foi aqui, aqui com o vocês. tragédia Foi de aqui. Aquele comentários. corte maldito Aquele lá. corte. É bem dito no ponto de vista do engajamento. Da- Não sei se você sabe, hater. Mas quando você hateia... Foi isso que ela Você disse. ajuda muito a gente. Queremos haters. Mas é uma galera que não consegue entender É o idiota útil. discurso É o idiota útil. Xinga mesmo. simplérrimo do que ela tá falando. Não é ali. isso? De que às vezes você tem felicidade em situações nas quais a prosperidade material ela não tá ali. E no próprio vídeo, esse que gerou polêmica, no final ela fala: trocaria o meu conforto de hoje por esses momentos de felicidade, quando não era tão Não. rica? Não. Você sabe que os estoicos eles sempre usam a imagem de um corpo pegando fogo. Ele fala, você tem que se desenvolver em relação ao mundo a ponto de tolerar o corpo pegando fogo. É uma imagem, claro. Mas a gente tem grandes estoicos como Sêneca, Sim. que era riquíssimo, que perdeu tudo por meio de um complô que aconteceu. Ele era muito próximo do poder. E algumas das meditações do Sêneca vão nesse sentido. Cara, eu tinha Maravilhoso. tudo, não tenho mais nada. O que me sobra? Sobra o que eu sou. Claro. Então, e a vida é isso. Sobra Quer dizer, tudo, né? quando você é só o que você tem, o carro que eu tenho na garagem, ele me identifica, o apartamento onde eu moro me identifica, não é que você seja assim tanta coisa. Uhum. Porque isso pode ser tirado em
2 minutos. Então vamos encerrar de forma muito nobre. Né? Intelectualizada. Intelectualizada. Porque a gente estudou. Esse homem aqui, ele tinha cachorros com nomes de Tales de Mileto. Claro, eu não vou chamar minha cachorra de Mariazinha. Não, jamais. De jeito não é Atena. Tudo Claro. Mas eu queria muito fazer para encerrar isso, um último isso, aquilo, perguntando para você. Lá vem. Por que você tinha um cãozinho que não tinha, você não vai dizer qual, não tinha o nome propriamente de um grande filósofo ou de um grande pensador. Ao mesmo tempo, você também gosta de um outro ser muito interessante. Então, Que medo. entre 2 Alienígenas estranhos, Baby Yoda ou Stitch? Oh, meu Deus, o Stitch. Nossa! Difícil. Baby Yoda, o Stitch. A gente ficou pensando perguntas profundas. Nossa. A que mais deixou ele chocado é Baby Yoda. Baby Nossa, Yoda porque ou isso daí Stitch? mexe com 2 grandes emoções minhas. Eu amei. Bom demais. O O Rivotalks Stitch- não tem nada igual. O Stitch, porque foi um cachorrinho que veio com a Bárbara, Aham. minha esposa, a gente tá junto há 10 anos, veio com ela. Eu já peguei a fase dele já muito adulto, já entrando na velhice, já bem velhinho quase, na verdade. E então uma paixão louca, o Stitch não tinha cachorro igual aquele. E o Baby Yoda, sabe qual é a história daquele Baby Yoda que eu tenho lá? A Carol, uma Carol com amiga, câncer. Carol com câncer, até o arroba dela continua ativo lá. Ela começou a me seguir, se apaixonou por filosofia e tal, não sei o quê. Ela, morando no Rio de Janeiro, foi a Brasília, onde eu morava, deixou lá o Baby Yoda pra mim. Porque um dia eu falei, gente, o Baby Yoda, isso aqui é um negócio maravilhoso. E a Carol foi uma das meninas mais lutadoras que eu conheci na vida. E ela faleceu há algum tempo. Ela era da Sociedade da Lanterna. Então, caramba, tem que escolher? Eu não vou escolher, não. Vocês decidiram. Não vou escolher de jeito nenhum entre o Stitch Mas e o... você vai ser o primeiro de 33 entrevistados Não, junto com o Eduardo Leite, que também fugiu. Não, se o Não. Eduardo Leite fugiu, eu vou dizer, Não, eu vou mas escolher. cara, é isso. Eu O vou Eduardo escolher. Leite fugiu por uma razão política, porque a Política. gente perguntou pra ele 2 festas Não, tradicionais. Eu vou escolher o Stitch, porque Tá. é mais doméstico. Tá mais em casa ali. Mas a Carol há de me Mas, entender. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Que Denis. prazer. Que a gente Irmão, tenha colocado a lanterna aí pra iluminar alguns pensamentos Ou diferentes. Tirado um pouco da audiência do Rivo News da cadeira. Ou isso, né? ou isso. Se provocou de alguma maneira pra trazer boas coisas, fico feliz. Muito Obrigadíssima. obrigado. Obrigado. E vocês sabem que a gente quer sempre provocar vocês, né? Por isso tem o Rivo News. Sexta-feira, 12h30 aqui no nosso canal do YouTube. Por favor, a gente vai estar sempre tirando o véu. Isso. Tá? Então venham com Doa a a gente. quem doer. Isso. Às vezes é Beijo. desconfortável.